No vazio infinito do solo da ascensão imortal, a força é a única moeda de troca. Su Shen ressurge como um dominador de 5 tribulações, deixando para trás seu universo para caçar o poder entre as estrelas. O reencontro com seu passado traz o sangue do salão do deus principal, uma força que trata heróis como mercadorias. Mas para Su Shen, eles são apenas o combustível para sua própria transcendência. O campo de batalha dos dominadores está abrindo e o universo nunca mais será o mesmo. O livro da reversão do destino, parte 24, capítulo 272. Qin Wuxia partiu. Ele decidiu aventurar-se e buscar oportunidade. Su Shen não o impediu. Ele também queria deixar este lugar. Para se tornar ainda mais forte, ele precisava aprender a saquear. Su Shen usou a roda do tesouro do tempo para criar um clone. Deixou o clone neste universo para protegê-lo, evitando uma situação como a do imperador marcial dos 10 absolutos, que partiu e depois retornou para encontrar seu lar destruído. Se outros gênios realmente emergissem no universo futuro, aquele clone também seria capaz de guiá-los para fora do universo. A força de Su Shen não estava apenas relacionada ao refinamento do universo, mas também intimamente ligada aos seres fortes dentro dele. Isso dizia respeito ao seu Dao. Su Shen deixou o universo para explorar mais áreas. Desde a transcendência, Imperatriz Shan e Shi Yao descobriram um universo desconhecido. Confiando em sua força poderosa, elas invadiram aquele universo. Imperatriz Shan e Shi Yao encontraram um ser forte que alegava ser do salão do deus principal. Ele falou sobre muitas coisas sem parar, mas elas não ouviram com clareza. No entanto, ambas aprenderam o segredo sobre o coração dos universos a partir desse encontro. Imperatriz Shan matou aquele ser que se autoproclamava do salão do deus principal com um tapa. Elas não podiam refinar o coração dos universos, mas nos olhos de Imperatriz Shan, isso não era problema algum. O poder do coração dos universos vem de todos os seres vivos no universo. Eu matarei todos eles e os transformarei em sustento. Então você poderá refinar o coração dos universos restante, disse Imperatriz Shan para Shi Yao. Para encontrar o paradeiro do mestre no futuro, ela não pouparia esforços, mesmo que isso significasse cair na depravação. Shi Yao sentiu que isso era cruel. Mas ela era um espírito imortal, naturalmente indiferente a tudo. O único com quem se importava era seu irmão mais velho, Su Shen. Shi Yao concordou com o plano de Imperatriz Shan. A força delas avançou a passos largos. No entanto, isso também atraiu uma nova crise. O salão do deus principal, como uma das maiores forças no domínio imortal dos céus, possuía muitas equipes pequenas. Sob o arranjo do salão do deus principal, elas reencarnaram e chegaram ao solo da ascensão imortal. Imperatriz Shan e Shi Yao mataram um membro do salão do deus principal. Não importa quem fosse, o salão emitiria uma missão para eliminá-las. Após Imperatriz Shan e Shi Yao refinarem o universo, continuaram a buscar o paradeiro de Su Shen. Somente desta vez elas encontraram um grande inimigo do salão do deus principal. Su Shen caminhava no vazio. Naquele espaço misterioso, frequentemente havia grandes figuras reunindo pessoas para atacar outros universos e saquear recursos. Su Shen estava com muita inveja. Infelizmente a distância era grande demais e não dizia respeito a ele, um dominador de apenas 5 tribulações. No solo da ascensão imortal, o número de universos era como incontáveis grãos de areia. No entanto, Su Shen não havia encontrado nenhum após todo esse tempo. Não encontrara sequer um único ser forte e transcendente. Ele suspeitava que sua sorte era simplesmente ruim demais. Finalmente, sob os esforços persistentes de Su Shen, ele sentiu a aura de seres vivos. Uma grande batalha parecia estar eclodindo ali, e havia 2 auras familiares, Imperatriz Shan e Shi Yao. Imperatriz Shan e Shi Yao estavam sitiadas por seres fortes do salão do deus principal. São na verdade 2 espíritos imortais. Espíritos imortais são tesouros. Matá-los e levar seus cadáveres de volta pode ser trocado por uma quantidade considerável de pontos. Vocês são realmente desperdiçadores demais. Como podem suportar matar diretamente tais espíritos imortais? A razão pela qual o salão do deus principal era uma das forças mais aterrorizantes no domínio imortal dos céus não era porque o salão em si fosse poderoso demais, comparados à aliança dos transcendentes, e até mesmo a muitas forças de rank de terra imortal. Os dominadores do salão do deus principal não eram considerados poderosos demais, mas sua natureza problemática era ainda mais aterrorizante do que a da aliança dos transcendentes. A aliança era aterrorizante, mas o número de transcendentes era extremamente pequeno. Os seres fortes dentro do salão do deus principal eram como mercadorias inesgotáveis. Enquanto o espaço do deus principal estivesse disposto, poderia facilmente criar incontáveis seres fortes. O poder deles vinha todo do espaço do deus principal, e eles apenas precisavam ajudar o espaço a completar missões. Aqueles que vieram sitiar Imperatriz Shan e Shi Yao eram uma equipe de elite do salão do deus principal, cada um deles um dominador de 3 tribulações, num total de 5 pessoas. Embora o cultivo de Imperatriz Shan e Shi Yao tivesse alcançado o auge do dominador de 2 tribulações, enfrentando o cerco, elas gradualmente não conseguiam aguentar. Mas Imperatriz Shan e Shi Yao sentiram subitamente uma aura familiar. Isso é, as 2 mostraram imediatamente expressões de surpresa. As outras 5 pessoas do salão do deus principal também notaram a chegada de Su Shen. Aquela aura não estava oculta de forma alguma, como uma vela iluminando a escuridão. Quem é você? Isto é assunto do salão do deus principal. Se você obstruir o salão, deve conhecer as consequências. Um ser forte e rechonchudo do salão ameaçou Su Shen. Salão do deus principal? O lábio de Su Shen curvou-se em um leve sorriso. Não era a primeira vez que matava pessoas do salão do deus principal. Nesta vida, ele até ousou matar pessoas da aliança dos transcendentes. Então por que temer o salão do deus principal? Su Shen simplesmente estendeu uma mão e agarrou diretamente o ser rechonchudo do salão. Com um pouco de força, o ser pereceu sem sequer soltar um grito. Um coração dos universos condensou-se na mão de Su Shen.
Vendo isso, os outros 4 sentiram seus corpos esfriarem, como se caíssem em um poço de gelo. Um dominador de 3 tribulações acabará de morrer, facilmente esmagado por Su Shen. Maldição! Este definitivamente não é alguém que deveria aparecer nesta missão. Ele excede em muito o rank desta missão. Escapar. Precisamos escapar. Os outros 4 não tiveram pensamento de vingar o companheiro rechonchudo. Sabiam que isso estava completamente além do que podiam enfrentar. Tendo finalmente encontrado outros transcendentes, como Su Shen poderia deixá-los ir? Ele atacou diretamente. Em um instante, 3 membros do salão pereceram em suas mãos. O último ser restante, com uma asa preta e uma branca e cabelos dourados em pé, sentiu um grande terror. Ele usou decisivamente seu último trunfo. Acompanhando o surgimento de uma cortina de luz azul, Su Shen estendeu a mão para bloquear, mas sua mão foi diretamente repelida por uma força aterrorizante. Observando o anjo mestiço de cabelos dourados escapar. Salão do Deus principal em. Aquele poder aterrorizante excedia completamente a compreensão de Su Shen. Se tivesse escolhido atacar com força aquela barreira azul agora há pouco, não haveria outra possibilidade além de perecer. No entanto, ele havia ganho 4 corações do universo de 3 tribulações desta vez. Uma colheita farta. Imperatriz Shan e Xiao viram que o recém-chegado era de fato a pessoa que estavam procurando. Mestre. Irmão. O anseio de milhões de anos sem se encontrar. O rosto de Su Shen mostrou um sorriso. Ele sabia de onde vinha o poder para seu rompimento para dominador de 5 tribulações. Vinha precisamente do feedback nos corpos de Imperatriz Shan e Xiao. Os 3 não tiveram tempo para colocar o papo em dia. Su Shen recebeu subitamente notícias do espaço misterioso da Terra Imortal Eterna. Algo grande aconteceu? O campo de batalha dos dominadores está prestes a abrir. Capítulo 273. O campo de batalha de dominadores. Su Shen entrou no espaço misterioso. Já havia muitas figuras lá dentro, algumas eram desconhecidas, outras familiares. Sem dúvida, a abertura do campo de batalha de dominadores não era algo pequeno. Você é um novato com aptidão de rank 9? Su Shen percebeu que uma figura aparecerá ao seu lado. Seus cabelos longos eram como a neve, havia uma estranha runa prateada entre suas sobrancelhas e o fantasma de uma flor de lótus desabrochava em sua parte inferior. Muito forte. Embora aqueles que entrassem no espaço misterioso fossem apenas encarnações virtuais, Su Shen sentiu instintivamente que este homem era aterrorizantemente poderoso. Nem mesmo Xia Liu Yun lhe causará essa sensação. É o Lorde do Gu Wuxuan. O Lorde do Gu Wuxuan finalmente retornou. Desde a última batalha no mar que observa o céu, o Lorde do Gu Wuxuan desapareceu e não dava as caras há dezenas de milhões de anos. O Lorde do Gu Wuxuan na verdade não está morto. Do Gu Wuxuan estava sem expressão. Ele desferiu lentamente um golpe com a palma da mão. Seu sujeito, você está rogando praga para eu morrer. O espírito imortal que foi repelido pelo golpe deu um sorriso sem graça. Do Gu, ele é um novato com aptidão de rank 9. Nossa Terra Eterna não recebia um dominador com aptidão de rank 9 há mais de 10 milhões de anos. Um espírito imortal falou rindo. Fantasmas de inúmeras feras celestiais exóticas apareceram ao seu redor. O dominador das 10.000 feras. Su Shen o vira na primeira vez que entrou no espaço eterno. Esta era uma existência antiga dentro do espaço eterno, cuja força era insondável, e até mesmo Xia Liu Yun tinha que chamá-lo de Lorde. Esperamos que você brilhe intensamente nesta guerra de dominadores. Do Gu Wuxuan deu um tapinha no ombro de Su Shen. Espíritos imortais são inerentemente raros. Espíritos imortais da Terra Imortal Eterna são ainda mais raros. Espíritos imortais da Terra Imortal Eterna que alcançam aptidão de rank 9 são mais raros ainda. Su Shen, entretanto, estava curioso. O que exatamente era a Guerra de Dominadores? Apenas ouvir o nome sugeria que era algo extraordinário. Mas ele rapidamente obteve a resposta para essa pergunta. A aura espacial de toda a Terra Imortal Eterna se solidificou. Uma figura caminhou por sobre as cabeças de todos os espíritos imortais. Era um homem magro de meia idade, vestindo um robe azul desbotado com uma espada de madeira pendurada na cintura. Neste espaço eterno, Su Shen viu vagamente a cena de uma única espada dividindo o cosmos e massacrando bilhões de deuses e demônios. Do Gu Wuxuan olhou para aquela figura com uma admiração fervorosa nos olhos. Su Shen entendeu. Aquela figura era o líder de todos os espíritos imortais na Terra Imortal Eterna. Confiando em seu próprio poder, ele abrirá o vasto espaço misterioso da Terra Imortal Eterna, permitindo que todos os espíritos imortais de lá se reunissem para se fortalecerem mutuamente. Ninguém sabia exatamente há quantos anos ele vivia. Talvez 100 milhões de anos, talvez mais. Por causa de sua existência, os espíritos imortais da Terra Imortal Eterna tinham as qualificações para competir com a Aliança dos Transcendentes, o Salão do Deus Principal, o Mar do Universo Vazio e outras terras imortais. Ele era o Imperador Taiao. A aparição do campo de batalha de dominadores alarmou até mesmo o líder da Terra Imortal Eterna. Seguindo o silêncio no espaço misterioso, o Imperador Taiao falou: todos vocês devem estar cientes das muitas regras do campo de batalha de dominadores. Su Shen pensou: eu não sei de nada. O campo de batalha de dominadores. O que é isso? Su Shen ainda assim perguntou. O Imperador Taiao ficou surpreso. Havia realmente um espírito imortal que não sabia? Parecia ser um rosto novo. Então, tudo bem. O Imperador Taiao não estava mais calmo. Ele não esperava que após tantos anos, ainda houvesse espíritos imortais da Terra Imortal Eterna externa sendo trazidos e não apenas um Zé ninguém qualquer, mas um espírito imortal com aptidão de rank 9. A aptidão de rank 9 era verdadeiramente uma raridade. O Imperador Taiao, que costumava ser sério e raramente sorria, riu. Bom, muito bom. O campo de batalha de dominadores é uma regra estabelecida por muitos transcendentes. Quão vasto é o solo de ascensão imortal? Quão difícil é cultivar passo a passo?
É por isso que o campo de batalha de dominadores surgiu. Dentro do campo de batalha de dominadores, todos os transcendentes lutarão entre si, devorando e refinando a energia do oponente para aperfeiçoar sua própria ordem e lei. Este era um massivo solo de criação de Gu. Apenas o rei Gu mais poderoso teria a qualificação para a ascensão imortal. Como a estrada do imperador no passado, na era onde apenas uma pessoa se torna imperador, era incrivelmente cruel. O campo de batalha de dominadores seria apenas mais brutal em comparação com a estrada do imperador. O campo de batalha de dominadores abre uma vez a cada 10 milhões de anos, e cada abertura dura 1 milhão de anos. Para você, esta é uma oportunidade rara. O imperador Taial sorriu. Para um indivíduo poderoso como Su Shen com aptidão de rank 9, esta era de fato uma oportunidade rara. Su Shen estava com grandes expectativas. O imperador Taial deu a cada espírito imortal uma marca. Assim que a marca fosse esmagada, um espaço surgiria, transportando o usuário para o campo de batalha de dominadores. Alguns espíritos imortais esmagaram suas marcas decisivamente. Eles saíram do espaço misterioso e seus corpos reais foram transportados para o campo de batalha de dominadores. Também houve muitos espíritos imortais que não se transportaram imediatamente. Su Shen foi um deles. Ele escolheu não se transportar de imediato. Ele retornou ao seu mundo original. O imperador Shan e Xiao estavam ambos esperando. Su Shen contou às duas mulheres sobre o campo de batalha de dominadores. Elas não tinham qualificação para participar, mas souberam que Su Shen estava indo para o campo de batalha de dominadores novamente. Esta viagem duraria pelo menos 1 milhão de anos. Elas estavam relutantes em se despedir. Eu devo seguir os passos do mestre, irmão. As duas mulheres juraram internamente. Su Shen deixou o livro da morte com as duas para que pudessem compreender o método de longevidade contido nele. A roda do tesouro do tempo ainda presidia ao mundo original. Ele levou o cabaça de refinamento do céu consigo. Qin Wujian não estava no universo original. Ele estava vagando na terra do nada. Até o corpo caótico que frequentemente perdia batalhas tinha seu próprio orgulho. Su Shen esmagou a marca e partiu. Ele chegou ao campo de batalha de dominadores. O campo de batalha tinha muitos ranks. O local onde Su Shen estava não era considerado a região central, apenas a periferia. De repente, Su Shen sentiu uma aura feroz atingi-lo. Era um grande martelo contendo um pequeno universo. Um ser poderoso refinara diretamente um pequeno universo em uma arma, algo aterrorizante além da medida. Seu alvo era, na verdade, Su Shen. Su Shen sentiu que tinha um pouco de sorte. Bilhões de leis se transformaram em fluxos de luz, e Su Shen cerrou o punho. Um soco destruiu diretamente o pequeno universo. Era uma criatura humanoide com cabeça de pássaro com um par de asas nas costas. Vendo que Su Shen era tão poderoso a ponto de despedaçar um pequeno universo com um soco, sua expressão ficou totalmente horrorizada. Isso não era uma oportunidade de cultivo, isso era uma fera feroz primordial. Su Shen naturalmente não o deixaria escapar. Seu imenso poder aniquilou bilhões de espaços, despedaçando diretamente aquele homem-pássaro em uma névoa de sangue. Mas ele não morreu. Como Su Shen, ele era um dominador imortal de cultivo de 5 tribulações com vitalidade tenaz, tendo perdido apenas um pouco da origem do mundo. Su Shen não esperava matar facilmente um dominador de 5 tribulações como Xia Liu o fizera. Ele ativou diretamente o cabaça de refinamento do céu e suprimiu o dominador homem-pássaro lá dentro. Ele pretendia refinar à força um dominador de 5 tribulações. Desta vez, não levou 1 milhão de anos. Su Shen gastou apenas 50 mil anos refinando aquele dominador de 5 tribulações. No entanto, o que aquele homem-pássaro disse antes de morrer? Que ele era do salão do Deus principal. Su Shen sentiu apenas que este mundo era ao mesmo tempo vasto e pequeno. Ele refinou com maior entusiasmo, exercendo toda a sua força. No final, levou apenas 50 mil anos para refinar a força a um dominador. A força de Su Shen também subiu do estágio inicial de dominador de 5 tribulações para o pico. Capítulo 274. O tempo voou. A reputação de Su Shen começou a surgir no campo de batalha de dominadores. O nome imperador era amplamente conhecido. Quão arrogante era aquele espírito imortal, conhecido como o imperador. Desde que Su Shen refinou um dominador de 5 calamidades do salão do Deus principal, ele encontrou muitos inimigos poderosos. Até mesmo dominadores de 6 calamidades tentando assassinatos. No entanto, Su Shen os resolveu um por um. Como uma grande fera feroz em movimento em apenas 500 mil anos. Ele aniquilou e refinou 15 dominadores de 5 calamidades e até matou um dominador de 6 calamidades. Em particular, aquele imperador era tão implacável que visava membros da Aliança dos Transcendentes e do Salão do Deus Principal para caçar, fazendo essas duas superpotências rangerem os dentes de ódio, chegando a enviar prodígios supremos para matar Su Shen. Os prodígios com aptidão de rank 9 enviados pelo Salão do Deus Principal e pela Aliança dos Transcendentes feriram gravemente Su Shen, mas, infelizmente, ele conseguiu escapar, após ser perseguido por 200 mil anos. Su Shen rompeu para dominador de 6 calamidades e aniquilou os prodígios enviados pelo Salão do Deus Principal e pela Aliança dos Transcendentes. Uma batalha que abalou os céus. Su Shen brincava com um fragmento que havia obtido. Era algo chamado sistema. De acordo com o indivíduo forte da Aliança dos Transcendentes, este era um sistema de um golpe 999, permitindo matar monstros e subir de nível, algo pelo qual ele já ansiara. O potencial da Aliança dos Transcendentes estava frequentemente ligado ao rank de suas trapaças externas. Confiando no poder explosivo do sistema de um golpe 999, Su Shen quase permitiu que aquele membro da Aliança dos Transcendentes escapasse. É um brinquedo muito bom, pensou Su Shen, mas ele não conseguia decifrá-lo. O sistema se despedaçou assim que chegou às suas mãos. Isso fez sentir muito pesar. Ele não se importaria de experimentar a emoção de um golpe 999.
O campo de batalha de dominadores não tinha apenas o salão do deus principal, a aliança dos transcendentes e a terra imortal eterna, mas também inúmeras outras forças e inumeráveis indivíduos fortes. No entanto, entre tantos poderes colossais e indivíduos fortes, Su Shen poderia ser considerado um gênio de alto nível. 1 milhão de anos se passaram. Su Shen ganhou muito, chegando a suprimir e matar vários dominadores de 6 calamidades. Ele retornou ao seu universo original. À medida que Su Shen ficava mais forte, o limite superior do universo de origem tornava-se mais alto. Agora, ele podia acomodar um dominador de 5 calamidades. Mas nenhum dominador de 5 calamidades havia nascido ainda. 1 milhão de anos se passaram, e o imperador Shan e Xiao compreenderam o livro da morte, com ambos os seus cultivos alcançando o rank de dominador de 3ª calamidade. No entanto, após a batalha no campo de batalha de dominadores, Su Shen sentiu que, com a aptidão do imperador Shan e de Xiao, permanecer no universo de origem era simplesmente um desperdício. Vocês estão dispostas a cortar sua fundação e cultivo? Eu encontrarei um universo que não foi refinado e as enviarei para dentro dele. No futuro, seu Dao não será restrito, disse Su Shen. A capacidade de compreensão tanto do imperador Shan quanto de Xiao não era ruim. Mesmo que reencarnassem e cultivassem novamente, seriam capazes de varrer todos os inimigos e retornar ao seu pico. No futuro, elas também se tornariam suas assistentes braço direito. O imperador Shan e Xiao trocaram olhares. Elas haviam tomado sua decisão. Nós estamos dispostas. Elas sabiam que continuar dessa forma apenas as levaria cada vez mais longe de Su Shen. Permanecendo no universo de origem, elas não poderiam superar Su Shen. No espaço misterioso, Su Shen trocou 2 corações de universos de 4 calamidades por universos não refinados. Ele pessoalmente cortou o cultivo do imperador Shan e de Xiao, rompeu sua fundação e fez com que as 2 mulheres reencarnassem naqueles 2 universos. O objetivo de Su Shen, naturalmente, não era tão simples. Ele precisava que o imperador Shan e Xiao fossem capazes de ajudá-lo no futuro. Su Shen, entretanto, não encontrara nenhuma notícia de Qin Wujie. Qin Wujie estava sem contato desde que deixou o universo de origem. Dentro do universo de origem, muitos outros indivíduos fortes nasceram. Ocasionalmente surgiam indivíduos surpreendentes que ofuscavam tudo, varrendo a era atual e alegando serem inigualáveis. Su Shen os apreciava. O céu e a terra tinham um caminho para a transcendência. Quanto à verdade da transcendência, Su Shen sorriu com satisfação. Um indivíduo forte que deixou o universo encontrou um novo universo no vazio. A corte imperial ainda existia, mas os não transcendentes não podiam saber a verdade sobre a corte imperial. Aqueles que sabiam a verdade, geração após geração, tornaram-se ferramentas de Su Shen, explorando outras terras universais no vazio. Su Shen não era mesquinho com eles, permitindo que compreendessem o livro da morte e decifrassem os segredos da vida e da morte. Eles viviam mais e, quando se aventuravam, eram até supridos com medicina divina imortal. Agora finalmente valeu a pena. Su Shen refinou facilmente um universo. Sua força finalmente avançou de um dominador de 6 calamidades para um dominador de 7 calamidades. O universo de origem recebeu outra onda de sublimação com inúmeros indivíduos fortes. Quem é você? O rei espiritual descobriu que havia renascido. Ele não sabia qual pessoa sortuda havia obtido sua técnica de cultivo, permitindo que ele surgisse novamente repetidas vezes com sucesso. Embora ele não soubesse por que era surgir de novo sucessivamente. O rei espiritual lutou em seu caminho, varrendo facilmente os prodígios de uma era, erguendo-se para se tornar um imperador e até matando consecutivamente vários grandes imperadores contemporâneos. O rei espiritual descobriu que algo estava errado. Este universo foi na verdade refinado por alguém. Ele estava furioso. Agora ele estava muito calmo. O homem de robe dourado à sua frente o olhava como o Dao celestial olha para uma formiga. O rei espiritual não conseguia nem mesmo morrer completamente. Aquela pessoa era precisamente aquela que refinou o coração do universo. O primeiro imperador de todas as eras, o imperador. Ele ainda estava vivo. Quanto da sua memória já se recuperou agora? Disse Su Shen indiferente. O rei espiritual ficou internamente chocado. Ele suprimiu o choque em seu coração e falou em voz baixa. Do que você está falando? O que você quer dizer com quanto já se recuperou? Su Shen disse. Você deve saber que seu surgimento não foi acidental. Todos os seus rastros foram apagados por mim. O único método restante de reencarnação é controlado por mim. Ao ouvir isso, a expressão do rei espiritual mudou drasticamente. Você realmente sabe. Su Shen pensou consigo mesmo que não apenas sabia, como também podia reencarnar. No entanto, ao contrário da possessão e renascimento do rei espiritual, ele confiava no livro de reversão do destino para reencarnar e mudar seu destino repetidamente. Esta não é a primeira vez que eu te vejo. Su Shen sorriu de repente. Este sorriso tornou a luz do sol, originalmente brilhante, incrivelmente fria. Pelo menos foi assim que o rei espiritual se sentiu. Ele havia perdido seu maior trunfo. Suas repetidas reencarnações estavam, na verdade, sendo controladas por outra pessoa. O rei espiritual desesperou-se. Ha 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 ha. Eu nunca pensei que um plano abrangendo centenas de milhões de anos acabaria beneficiando outra pessoa. Ele sorriu amargamente. Seu cultivo era o de um dominador de 2 calamidades. Em suas memórias, ele sabia muitas coisas que não sabia antes. Você acha que eu vou te contar essas coisas? O rei espiritual desdenhou. Ele, o rei espiritual, preferiria morrer a se render. Eu lhe darei uma saída. Transmita sua técnica de cultivo para um universo que ninguém refinou. Você apenas perderá este coração de universo. Su Shen não tinha pressa, permanecendo calmo. O desdém do rei espiritual estagnou. Ambos os lados ficaram em silêncio. Depois de um tempo, ele finalmente falou. Isso é verdade? Ele não acreditava que Su Shen seria tão gentil. Su Shen disse. Eu já refinei o coração do universo deste universo. Você não pode mais refiná-lo, a menos que eu morra, mas eu não morrerei. As palavras de Su Shen foram dominadoras, cheias de uma crença invencível. Esta crença comandava respeito. Ele não estava mentindo. Ele verdadeiramente não morreria. Capítulo 275. O rei espiritual entrou em conflito.
Ele não acreditava que Su Shen tivesse boas intenções. No entanto, como Su Shen disse, ele não tinha escolha. Ele só podia optar por confiar em Su Shen. O rei espiritual cedeu, um pouco desanimado. Você deve conhecer a lenda do falecimento de um imortal verdadeiro. Os olhos de Su Shen brilharam. Este lugar poderia estar relacionado a um imortal verdadeiro? Um imortal, que existência poderosa era essa? O rei espiritual balançou a cabeça. Su Shen sentiu que esse sujeito estava brincando com ele. Quando aquele imortal verdadeiro caiu, ele deixou para trás 3.000 fios de Ki imortal. Cada um que pudesse ser refinado estaria imbuído da aura de um imortal. Se alguém pudesse refinar todos os 3.000 fios de Ki imortal, talvez pudesse alcançar a ascensão imortal. Su Shen olhou para o rei espiritual de forma significativa. E ele ainda dizia que isso não tinha nada a ver com o imortal verdadeiro? O rei espiritual continuou. Certa vez, houve um poderoso supremo que se ergueu. Ele nasceu com o físico da reencarnação das 9 revoluções, imortal e indestrutível, alcançando o auge do Dao. Ele coletou 1.800 fios de Ki imortal e compreendeu os mistérios da vida e da morte, parecendo estar à beira da ascensão imortal. Mas, ele encontrou um grande inimigo. Na véspera de sua ascensão imortal, ele foi emboscado e por fim, em menor número pereceu e seu Dao se dissipou. Compreendendo os mistérios da vida e da morte, 1.800 fios de Ki imortal. Su Shen sentiu que o rei espiritual se encaixava perfeitamente na descrição. O rei espiritual deu um sorriso amargo. Você acha que ele sou eu? Ele não sou eu, e eu não sou ele. Naquela época, aquele imperador da reencarnação compreendeu os mistérios da vida e da morte, criando um método de abalar o céu, esperando ganhar uma nova vida a partir da morte. Ele conseguiu, mas também falhou. Eu tenho algumas de suas memórias, mas não me considero ele. Quanto a este universo, ele foi formado a partir de uma parte de seu corpo, um universo proibido com potencial infinito. Você tem muita sorte. Este reino guarda grandes oportunidades e grandes segredos. Não sei por quantas reencarnações passei, e ainda assim nunca toquei o coração do universo, mas você o obteve em uma única vida. O rei espiritual estava um tanto invejoso e ciumento. Su Shen ficou um pouco surpreso que o rei espiritual tivesse tal histórico, mas a sorte dele não parecia ser muito boa. Vez após vez, no caminho para refinar o universo, ele foi derrotado por outros e eventualmente até seus rastros foram apagados. Este universo, ao que parecia, fora formado a partir de uma parte do corpo do rei espiritual de sua primeira vida. O destino prega peças nas pessoas. Um especialista inigualável que um dia pôde reunir 1.800 fios de Ki imortal. No mínimo, ele era um dominador no auge de 35 tribulações ou mais. Este era o segredo deste mundo. No mar do universo vazio, a fundação de um universo é extremamente importante. Um universo formado pelo corpo de um antigo especialista era, sem dúvida, um dos universos mais superiores, capaz de dar origem a um grande número de talentos que desafiam o céu, aumentar a velocidade de cultivo e ter um limite superior mais alto. Su Shen cumpriu sua promessa. Ele cortou a fundação do rei espiritual e o lançou em um universo original cujo coração do universo ainda não havia sido refinado. Aquela era uma zona proibida, acompanhado por um grito estridente. Su Shen pensou, como esperado, ele é um sujeito azarado. O rei espiritual falecido. Um supremo naquela zona proibida olhou para cima, um tanto curioso. O ar de hoje parecia um pouco delicioso. Su Shen continuou a cultivar. Di Shan e Xiao tinham informações de Su Shen. A capacidade de compreensão delas era extraordinária, e elas também eram reencarnações de dominadores de 3 tribulações. Logo, elas sucessivamente quebraram barreiras e alcançaram a transcendência. 9 tribulações para se tornar um imperador. A aptidão de 9 níveis, extremamente rara. Di Shan juntou-se à corte real da noite escura. Essa também era uma força transcendente, extremamente poderosa mesmo dentro de todo o campo de ascensão imortal. Xiao, por outro lado, juntou-se a uma força nativa no mar do universo vazio. Dentro do campo de ascensão imortal, o território ainda era, em última análise, do mar do universo vazio. O que surpreendeu Su Shen foi que Qin Ujie, que estava desaparecido há muito tempo, na verdade havia se juntado ao Salão Divino do Caos. O Salão Divino do Caos também era uma organização poderosa dentro do mar do universo vazio, pequena em número. Mas cada ser vivo possuía um físico ou talento do tipo Caos e eram, no mínimo, dominadores de 7 tribulações ou mais. Junto com o tremor no espaço misterioso. Outro campo de batalha mestre começou. Su Shen juntou-se ao campo de batalha. Auge das 9 tribulações, você é realmente um dominador no auge das 9 tribulações. Su Shen encontrou uma tentativa de assassinato. Ainda era o Salão do Deus Principal, seu antigo inimigo. Desta vez, o Salão do Deus Principal enviou até mesmo um esquadrão de elite para emboscar Su Shen, ao longo de dezenas de milhões de anos. O cultivo de Su Shen subiu de um dominador de 6 tribulações para o auge de um dominador de 9 tribulações. Su Shen subiu de nível enfrentando inimigos. Ele rompeu facilmente para um dominador de 10 tribulações. Ele aniquilou muitos grandes inimigos. Sua reputação espalhou-se por toda parte. Xie Liuyun caiu. Dentro do campo de batalha mestre, qualquer ser vivo poderia morrer. Mesmo os espíritos imortais da Terra Imortal Eterna não eram exceção. Xie Liuyun morreu. Ele morreu no campo de batalha mestre. Esta foi a notícia que Su Shen recebeu após sair do campo de batalha mestre. Su Shen cultivou ainda mais arduamente. Seu cultivo alcançou de um dominador de 12 tribulações. Olhando para todo o campo de ascensão imortal, ele era um pilar de força. Infelizmente, desde o surgimento de Su Shen, nenhum espírito imortal da Terra Imortal Eterna havia entrado no campo de ascensão imortal novamente. Após a morte de Xie Liuyun, os espíritos imortais da Terra Imortal Eterna desapareciam continuamente. Isso deu a Su Shen um mau pressentimento. Isso não era coincidência. Talvez alguém estivesse alvejando seres vivos da Terra Imortal Eterna. Outras dezenas de milhões de anos se passaram. Su Shen abriu caminho através do campo de batalha mestre, e seu cultivo alcançou até mesmo de um dominador de 15 tribulações. O quê? Dugu Wuxuan também morreu? Su Shen ficou um tanto chocado. Ele já conhecia a força de Dugu Wuxuan, um dominador de 27 tribulações. A morte de Dugu Wuxuan foi um golpe enorme para todos os espíritos imortais da Terra Imortal Eterna. Havia um ser poderoso caçando espíritos imortais. Capítulo 276.
Su Shen sentiu a crise, mas já era tarde demais. Todos os espíritos imortais da Terra Imortal Eterna descobriram que o espaço misterioso não podia mais ser acessado. O espaço misterioso colapsou, e todos os espíritos imortais da Terra Imortal Eterna perderam o contato uns com os outros. Com a existência do espaço misterioso, os espíritos imortais de toda a Terra Imortal Eterna eram capazes de se unir e resistir a organizações como a Aliança dos Transcendentes e o Salão do Deus Principal. Sem o espaço misterioso, toda a Terra Imortal Eterna era como um monte de areia solta. O Imperador Taial morreu? Su Shen estava chocado e confuso. O Imperador Taial, o mais forte da Terra Imortal Eterna, viveu através de uma época após a outra. Ele morreria tão facilmente? Embora Su Shen não acreditasse, o colapso do espaço misterioso significava que o artefato do Dao do Imperador Taial fora estilhaçado e ele não podia mais manter o espaço misterioso. Su Shen não teve escolha senão aceitar a realidade. Mesmo que o Imperador Taial não estivesse morto, seu destino não seria muito melhor. Outros 10 milhões de anos se passaram. Su Shen explorou muitas terras vastas dentro do mar do universo vazio. Sua força cresceu gradualmente. Ele batalhou em muitos lugares e aprendeu muitos segredos. Ele até obteve um fiapo de Ki imortal. Com a ajuda deste fiapo de Ki imortal, Su Shen rompeu suas correntes, superando o cultivo de um dominador de 20 tribulações. Um dominador de 20 tribulações já era considerado um praticante forte em todo o mar do universo vazio. Imperador Shen, hoje é o dia da sua morte. Dentro do cemitério das miríades de reinos, incontáveis praticantes fortes reuniram-se de todas as direções. Desde que o Imperador Taial desapareceu, Su Shen encontrou uma oportunidade fortuita e seu cultivo disparou. Ele devorou incontáveis universos, transformando-os em grandes reinos. Ele matou dominadores de muitas forças, tomou suas fundações e integrou todos os Daos para criar um corpo imortal das 10.000 leis. Através de seus esforços incessantes, ele conseguiu ofender muitas forças e foi cercado por muitos praticantes fortes. O cemitério das miríades de reinos era um lugar desolado. Incontáveis universos pereceram e reuniram-se aqui, formando uma terra absoluta dentro do mar do universo vazio. Acima daquela vasta desolação, havia um sol deslumbrante. Dentro do sol, uma figura permanecia de pé com um olhar calmo. Ele parecia ter antecipado esta cena. Su Shen relembrou esses anos. Para estudar os mistérios da transmigração, ele caçou incontáveis transmigrados. Para aperfeiçoar o corpo imortal das 10.000 leis, até sementes de imperador que sobreviveram a 10 tribulações imperiais foram enterradas por suas mãos. Para aumentar seu cultivo, ele encurralou e matou dominadores de inúmeras forças. Essas não eram questões importantes quando o Imperador Taial ainda estava vivo, mas o Imperador Taial desapareceu. Su Shen encontrou emboscadas inúmeras vezes, escapando da morte vez após vez. Finalmente, ele chegou ao cemitério das miríades de reinos. Vocês querem me matar? Apenas com todos vocês. Atrás de Su Shen, uma roda de tesouro gigantesca apareceu, com trilhões de luzes de leis fluindo. Em apenas um instante, a luz infinita foi aniquilada. Dezenas de milhares de praticantes fortes de nível dominador morreram. Dominadores abaixo de 20 tribulações não conseguiram sequer resistir a um raio casual de sua luz, explodindo e morrendo diretamente. Imperador Shen, como você ousa? Um praticante forte e inigualável enfureceu-se, uma roda de luz imortal circulando, cujo fôlego era suficiente para destruir incontáveis universos. Ele ainda não havia alcançado a ascensão imortal, mas possuía tamanha força. Su Shen achou risível. Todos queriam matá-lo. O que havia para ele ousar ou não ousar? Nesta batalha, Su Shen não segurou nada. 26 tribulações. Você realmente sobreviveu à 26ª tribulação. Su Shen havia sobrevivido à 26ª tribulação. Na época primordial, Su Shen na verdade rompeu para o cultivo da 26ª tribulação em menos de 100 milhões de anos. O Imperador Shen deve morrer. Se ele não morrer, poderá tornar-se o segundo Imperador Taial. Esta grande batalha quase afundou o cemitério das miríades de reinos. Durou por um número desconhecido de anos. Os incontáveis ossos e lâminas quebradas transformaram o cemitério das miríades de reinos em um lugar ainda mais aterrorizante. Crepúsculo dos deuses. O corpo físico de Su Shen estilhaçou-se, e a roda de tesouro atrás dele também foi quebrada em incontáveis fragmentos. Sua alma imperial estava incompleta. Nessa batalha, o céu e a terra escureceram. Su Shen viu vagamente uma figura caminhando em sua direção. Su Shen viu a figura claramente. Suas vestes verdes estavam levemente pálidas, e seus olhos o observavam calmamente. Como esperado, Imperador Taial. Ele havia desaparecido, e todas as forças pensaram que ele tinha morrido. Ele não havia morrido. Su Shen tornou-se subitamente muito calmo. Ele sentou-se de pernas cruzadas, seu corpo sublimando. Por que isso, afinal? O Imperador Taial respondeu à pergunta de Su Shen. Seu tom era plano. A Terra Imortal Eterna está aniquilada. Su Shen sabia que a Terra Imortal Eterna a que o Imperador Taial se referia não era a Terra Imortal Eterna dentro do campo de ascensão imortal, mas a Terra Imortal Eterna com imortais verdadeiros guardando-a. Então, Xie Liuyun foi morto por você, Du Gu Wuxuan também foi morto por você, e até os outros espíritos imortais da Terra Imortal Eterna foram todos mortos por você. As palavras de Su Shen eram indiscutíveis. O Imperador Taial não refutou. Ele admitiu. O imortal verdadeiro da Terra Imortal Eterna morreu. E todos vocês têm o Ki imortal da Terra Imortal Eterna dentro de seus corpos. O Imperador Taial fingiu sua morte apenas para colher secretamente os espíritos imortais da Terra Imortal Eterna, para evitar que o plano de ascensão imortal fosse exposto. O imortal verdadeiro da Terra Imortal Eterna morreu, mas a posição de imortal verdadeiro ainda existia. A probabilidade de os espíritos imortais da Terra Imortal Eterna alcançarem a ascensão imortal era muito maior do que a probabilidade de alcançarem a ascensão imortal no mar do universo vazio. O Imperador Taial queria alcançar a ascensão imortal. Você e eu, ambos nos originamos da Terra Imortal Eterna. Se eu puder alcançar a ascensão imortal, a Terra Imortal Eterna não perecerá. Acredito que você entenderá. Aos olhos do Imperador Taial, Su Shen já era um homem morto. Quer ele recusasse ou não, ele se tornaria um nutriente para sua ascensão imortal. No nível deles, a moralidade não existia mais. Não era nada além de autointeresse.
Su Shen podia entender a mudança do Imperador Taiao, mas ele escolheu não se tornar voluntariamente um degrau para o Imperador Taiao. A luz fluindo ao redor de Su Shen transformou-se em uma aura de silêncio mortal. Ele desistiu da oportunidade de sobreviver à 27ª tribulação. Sua alma imperial decaiu e seu corpo pereceu. O Imperador Taiao suspirou. Para que se dar ao trabalho? Su Shen preferiu morrer e ter seu Dao destruído, abandonando aquela recha de esperança vaga, em vez de lhe dar uma mão. Su Shen disse, esta também é minha escolha. Neste dia, o cemitério das miríades de reinos tornou-se um lugar de grande terror. O universo do reino imperador. Todos os espíritos lamentaram. Dentro do espaço do destino reverso, ele já havia maximizado esta vida. No entanto, seu apoio colapsou primeiro. A notícia revelada pelo Imperador Taiao foi surpreendente. A Terra Imortal Eterna foi na verdade aniquilada, e até o imortal verdadeiro da Terra Imortal Eterna havia morrido. Esta notícia certamente causaria turbulência. Mas isso não era mais algo que ele devesse considerar. O que o preocupava agora? Capítulo 277. Em sua 16ª vida, você foi imbuído de um traço de Ki imortal verdadeiro, dando origem à ciência. Um ser poderoso da Terra Imortal Eterna descobriu sua excelente aptidão e o enviou para um solo de ascensão imortal. Você esperou por milhões de anos e finalmente conseguiu se transformar em um ser vivo, nascido um santo, com aptidão incomparável em todo o universo. Com grande coragem e perseverança, você derrotou facilmente prodígios de várias raças, até mesmo o corpo caótico aclamado como o único em toda a história. Caiu em suas mãos. Você descobriu um sujeito interessante. Suspeitava-se que ele fosse a reencarnação de uma existência antiga. Você escolheu não matá-lo imediatamente, mas o usou como um rato caçador de tesouros, ajudando-o a encontrar muitas oportunidades. Para seu pesar, o rato caçador de tesouros que você criou tocou em algo que não deveria. Para esconder a verdade de que você foi uma vez o imperador imortal do submundo, você matou Ning Shanqin. Você obteve uma grande criação, alcançou o avanço para se tornar um imperador e suprimiu todo o universo. Você encontrou um inimigo poderoso que queria refiná-lo, mas você o resolveu facilmente. Você sabia que além deste universo, havia outros mundos. Você compreendeu a criação, alcançou a vida eterna, encontrou a parede mais fraca no espaço e a rompeu, apenas para descobrir que o outro mundo já estava dilapidado. O filho do submundo celestial do antigo submundo tornou-se um imperador e fugiu para este universo, aniquilando todos os seres vivos dentro dele. Você e Qin Us-Jie encontraram um campo de batalha onde o filho do submundo celestial e o imperador marcial das 10 absolutas lutaram. Aproveitando a fundação do imperador imortal do submundo, você feriu gravemente o filho do submundo celestial, matou o imperador marcial das 10 absolutas. Descobriu o segredo da transcendência, encontrou o coração do universo e o refinou, alcançando com sucesso a transcendência. Após a transcendência, você enfrentou a retaliação de especialistas poderosos da Aliança dos Transcendentes e os confrontou por milhões de anos. Você finalmente aguardou a chegada do seu apoio, a Terra Imortal Eterna. Você obteve o coração do universo de um dominador de 5 calamidades. Refinou seus ganhos, aprendeu muitos segredos ocultos e começou a traçar seus planos. Você brilhou intensamente no campo de batalha mestre, obteve ricas recompensas e seu cultivo disparou. Mas surgiram circunstâncias imprevistas. Especialistas poderosos dentro da Terra Imortal Eterna morreram um após o outro. O caminho para a ascensão imortal era cruel. O espaço misterioso da Terra Imortal Eterna colapsou. Você descobriu que alguns assuntos não eram tão simples. As mudanças na Terra Imortal Eterna não impediram seu caminho no Dao. Você emboscou e matou especialistas poderosos de muitas facções, apenas para aperfeiçoar seu próprio caminho no Dao, e ao fazer isso, ofendeu muitas facções. No entanto, sua aptidão excepcional e ações cautelosas significaram que essas facções não puderam prejudicá-lo por dezenas de milhões de anos. Em vez disso, você ganhou uma criação que desafia os céus, refinou um fiapo de Qi imortal e seu cultivo avançou aos saltos, permitindo que você matasse continuamente todos os seus inimigos. Até mesmo a armadilha surpreendente montada conjuntamente por muitas facções foi resolvida por você, permitindo que você os contra-atacasse. Você calculou tudo. Mas o louva-a-Deus caça a cigarra sem saber do pássaro atrás. O imperador Taiao não havia morrido. Você fingiu um avanço no cultivo para se recuperar de seus ferimentos e descobrir a verdade. Você aprendeu a verdade, que era muito mais terrível do que imaginava. Tratava-se da queda de um imortal verdadeiro. Você não estava disposto a se tornar o sustento de outra pessoa. Você escolheu a autodestruição. O imperador Taiao ficou muito arrependido. Você morreu. Nesta vida, com seu corpo de espírito imortal, você nasceu sagrado. Você conspirou contra o filho da sorte, passou por 9 calamidades, tornou-se um imperador inigualável, suprimiu o corpo caótico para que ele não pudesse erguer a cabeça. Entrou no solo de ascensão imortal, ganhou a qualificação para disputar a ascensão imortal, calculou tudo e em menos de 100 milhões de anos, seu cultivo atingiu o pico do dominador da 26ª calamidade. Você contra-atacou muitos inimigos poderosos e finalmente, não querendo ser um peão nos esquemas de outros, escolheu a autodestruição. Avaliação: vermelho 1 estrela. Recompensa: 1 milhão pontos de reversão do destino. 1 milhão de pontos de destino reverso. Uma avaliação vermelha. Su Shen acalmou sua mente. Quão difícil era alcançar a ascensão imortal? Aptidão: 0. Capacidade de compreensão: 0. Histórico familiar: 0. Estado de espírito: 400 mil. Su Shen tomou sua decisão rapidamente. Aptidão: 400 mil. Capacidade de compreensão: 500 mil. Histórico familiar: 100 mil. Tudo lá dentro. Com sua experiência como um dominador de pico da 26ª calamidade, esta vida certamente seria extraordinária. Ele não poderia morrer logo no início, poderia? Su Shen virou decisivamente para uma nova página. A 17ª vida começou. Su Shen descobriu que parecia estar um pouco morto. Isso não era apenas um pouco morto. Ele estava verdadeiramente morto. Su Shen sentia-se
Sentia-se muito fraco e antes mesmo de poder se perguntar o que havia acontecido nesta vida, uma aura aterrorizante estilhaçou o universo e incontáveis especialistas poderosos foram aniquilados em um instante. Seu corpo físico já havia partido há muito tempo, deixando apenas um espírito primordial enfraquecido. Um pensamento em sua mente lhe dizia que ele devia escapar. Escapar com aquela coisa. Era uma pérola. Su Shen não teve tempo de examiná-la. Ele precisava escapar com seu último pingo de força, caso contrário, esses 1 milhão de pontos de destino reverso seriam verdadeiramente desperdiçados. Su Shen rompeu diretamente o bloqueio. Vagamente, um especialista aterrorizante fez um movimento, pretendendo apagar diretamente a consciência de Su Shen. Aquela mão gigante que obscurecia o universo estilhaçou-se diretamente. O dono da mão gigante ficou um tanto atônito. Su Shen havia desaparecido sem deixar vestígios. Ele havia desaparecido no vasto vazio, sem um único fiapo de aura. Droga! Para onde foi a pérola do destino? Enquanto o caos reiniciava, uma existência incrivelmente aterrorizante rugiu fracamente. A pérola do destino havia desaparecido. Su Shen usou seu último resto de força para romper o cerco. Aquele golpe anterior quase o aniquilou completamente. Ele realmente iria morrer desta vez. Su Shen não podia se preocupar com tanto. Ele só tinha esta pérola. Ele escapou para dentro da pérola. Su Shen sentiu instintivamente que isso era um tesouro. Ele não conseguia entender que tipo de tesouro era esta pérola agora, nem conseguia refiná-la. Ele escolheu decisivamente armazenar um traço de sua senciência dentro desta pérola. Um dia no futuro, talvez esta pérola desse origem à senciência. O tempo voou. Dentro do vasto solo de ascensão imortal, em um mar de universos insignificante, dentro de um dos pequenos universos, Shen Xuan estava intrigado. Ontem ele realizou uma missão do sistema, aniquilar a família de seu inimigo. De cima a baixo, não restou um único ser vivo, nem mesmo uma formiga. Ele incorporou completamente o espírito de um transmigrador. A bandeira do imperador humano, uma recompensa do sistema em sua mão, ainda emitia aqui profundo. Mas o maldito sistema insistia em dizer que sua taxa de conclusão era de apenas 99%. 1% da missão permanecia incompleto, e assim, ele não poderia receber o super grande prêmio. No entanto, ele havia revistado a família inimiga minuciosamente, mas não encontrara aquele último sobrevivente. Parecia que eles haviam desaparecido completamente deste mundo. Após vigiar o lugar por um mês, Shen Xuan ainda não havia encontrado aquele último sobrevivente. Esqueça. É melhor eu voltar e explorar o verdadeiro significado da vida com pequena vermelha, pequena azul e pequena roxa. O coração de Shen Xuan queimava de ansiedade. 3 belas mulheres estavam esperando por seu favor em casa. Shen Xuan, originalmente, era apenas um insignificante cavalariço. Mas talvez o céu tivesse aberto os olhos e descoberto sua natureza extraordinária. Ao acordar, Shen Xuan descobriu que na verdade se tornará o filho mais novo do chefe de uma grande família, sem qualquer talento de cultivo. Justo quando Shen Xuan planejava viver uma vida de ócio, um som de Jin ecoou subitamente em sua mente. A partir de então, ele teve uma vida diferente. Quanto à família que ele aniquilou, havia um tolo que ousou roubar a mulher que Shen Xuan havia escolhido. Mesmo que essa pessoa fosse o noivo da pequena vermelha. Qualquer um que ousasse roubar uma mulher de Shen Xuan só poderia morrer. O sistema por acaso emitiu uma missão para aniquilar a família Dongfang. Isso se ajustava perfeitamente às intenções de Shen Xuan. E assim, a cena descrita acima se desenrolou. Shen Xuan não sabia, mas depois que ele partiu da pilha de cadáveres já mal cheirosos e apodrecidos, uma figura rastejou lentamente para fora. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 278. Mau cheiro, vermes, moscas e líquido putrefato. Dong Zhongxing esteve escondido por um mês inteiro. Ele era o segundo jovem mestre da família Dongfang. Sua vida era feliz e plena, livre de preocupações com comida ou roupas, e seus parentes eram harmoniosos. No entanto, tudo isso mudou em um único dia, há um mês. Seus pais foram assassinados, seu irmão mais velho morreu tragicamente e sua namorada de infância também pereceu diante de seus olhos. De toda a família Dongfang, apenas ele restou. O ódio avassalador permitiu que ele suportasse até o fim e sobrevivesse. O segundo jovem mestre da família Dongfang já fora gracioso como uma árvore de jade, um verdadeiro jovem mestre. Mas agora, ele estava emaciado, como um demônio que rastejou para fora do inferno. Em seu peito havia uma pérola aparentemente comum, que tremia levemente com o ódio de Dong Zhongxing. Ele sentiu o movimento e abaixou a cabeça para olhar para a pérola em seu peito. A razão pela qual ele conseguiu sobreviver foi inteiramente por causa dessa pérola. Ela exigia apenas um suprimento contínuo de energia para ajudá-lo a ocultar sua aura. Isso foi dado a ele por seu irmão mais velho para garantir que ele vivesse bem. Foi precisamente por causa disso que ele conseguiu sobreviver sob o nariz daquele indivíduo terrivelmente poderoso. A pérola na mão de Dong Zhongxing brilhou e irradiou calor. De repente, um brilho sem limites disparou entre os dedos de sua palma, espalhando-se em todas as direções. Um grande sonho de 1000 outonos. Que ano é hoje à noite? Su Shen não sabia quanto tempo havia se passado. Ele abriu os olhos e descobriu que o mundo diante dele não era um espaço de destino reverso. Sua vida atual ainda não havia terminado completamente. Esta era uma boa notícia. 1 milhão de pontos de destino reverso não foram desperdiçados. Mas também havia más notícias. Sua situação atual era muito ruim, estava sem precedentes fraco. Ele havia se fundido com sucesso com esta pérola, tornando-se o espírito do artefato. Esta pérola chamava-se Pérola do Destino e era um tesouro supremo. Devido a um acidente, ela caiu em suas mãos. Nesta vida, a identidade de Su Shen era de um prodígio inigualável da seita imperial das 10.000 eras, chamado Jian Shen, que se tornou um imperador em menos de 1000 anos e, mesmo após se tornar imperador, seu caminho no Dao foi tranquilo.
A seita imperial das 10.000 eras, quando vista do solo de ascensão imortal, era também uma força extremamente poderosa, com dominadores de 20 calamidades ou mais cultivando e supervisionando a ascensão e queda das eras. No entanto, tudo isso mudou quando Jian Shen entrou em um lugar antigo e obteve a Pérola do Destino. Suspeitava-se que a Pérola do Destino fora refinada por um imortal verdadeiro, contendo a oportunidade para a ascensão imortal. Tendo obtido tal item, Jian Shen naturalmente quis reivindicá-lo para si. Ele começou a pesquisar o uso da pérola, mas infelizmente não encontrou nada. Finalmente, de alguma forma, a notícia da pérola vazou. A seita imperial das 10.000 eras também foi destruída como resultado. Se ele não tivesse despertado sua memória no momento crucial, esta vida poderia ter terminado diretamente antes mesmo de começar. Su Shen descobriu subitamente que tinha um sentido tênue e etéreo. A Pérola do Destino parecia ter reconhecido um mestre. Su Shen ficou em silêncio. Isso era muito ruim. Don Junxing descobriu que a pérola em sua mão estava brilhando. No etéreo, uma voz profunda também emanava, como se uma voz através das eras estivesse ecoando, antiga e melancólica. Isso não era uma ilusão. Don Junxing viu que a pérola se libertou diretamente de sua mão e flutuou no ar. Então, fiapos de fumaça verde emergiram e se transformaram no ar em um homem de meia-idade com cabelos brancos e um comportamento profundo. Embora não houvesse fenômenos que abalassem a terra, o corpo de Don Junxing queria instintivamente que ele se curvasse diante daquela figura. Fantasma! É um fantasma! Don Junxing assustou-se com a súbita aparição de Su Shen. Su Shen olhou para o jovem amaciado, coberto de sangue. Este rapaz parecia mais um fantasma do que ele mesmo, não parecia? Aptidão, extremamente pobre. Cultivo, esqueça. Su Shen olhou para o jovem, que era quase como um cadáver seco. Ele já havia sido sugado até secar. Os inúmeros corpos tornaram fácil para Su Shen adivinhar o que havia acontecido ali. Mas Su Shen não estava interessado nessas coisas. Ele não conseguia entender como este jovem comum poderia fazer a Pérola do Destino reconhecê-lo como seu mestre. Antes de despertar sua memória, ele a pesquisara por incontáveis dezenas de milhares de anos, mas a Pérola não mostrará a menor reação. Isso é então o destino? Su Shen estava sem palavras em seu coração. Mas agora, ele e Don Junxing sofreriam ou prosperariam juntos. Pelo menos por enquanto era o caso. Você não é um fantasma? O jovem falou com incerteza. Ele percebeu que um fantasma não poderia ser assim, grandioso e magnífico, claramente possuindo o comportamento de um indivíduo poderoso. Senhor, por favor, aceite-me como seu discípulo. Don Junxing caiu imediatamente de joelhos, batendo a cabeça contra o chão e deixando grandes marcas de sangue. Embora a aptidão de Don Junxing fosse muito pobre, isso não era um problema aos olhos de Su Shen. Bem. Su Shen suspirou com melancolia. A aptidão e capacidade de compreensão do jovem eram muito pobres, mas infelizmente ele obteve a Pérola do Destino e era também o hospedeiro da Pérola. Talvez houvesse uma virada no futuro. Dada a sua sinceridade, este imperador o aceitará como discípulo. Imperador. Don Junxing ainda não sabia o que isso representava, mas seus olhos revelavam um ódio arraigado. Ele não era tolo. O homem misterioso diante dele era um fantasma ou um indivíduo supremo. Don Junxing queria vingança, mesmo que significasse pagar qualquer preço. Su Shen sentiu subitamente uma onda de fraqueza. O poder atual da Pérola era muito fraco para permitir que ele se manifestasse fora por longos períodos. Su Shen estendeu lentamente um dedo e tocou a testa de Don Junxing. Este é o método Nirvana, que pode melhorar sua aptidão. A energia restante nesta pérola não é muita agora, então seu mestre cairá em um sono profundo. Talvez você seja capaz de coletar a energia necessária para esta pérola e então nós, mestre e discípulo, nos encontraremos novamente. A figura de Su Shen desapareceu lentamente. Don Junxing sentiu como se tudo fosse um sonho, até que a pérola perdeu toda a energia e caiu diretamente no chão com um som nítido. Só então ele acordou. Em sua mente havia uma técnica de cultivo desconhecida, profunda e misteriosa, muito além do que o legado da família Dongfang poderia comparar. Don Junxing pegou cuidadosamente a Pérola do Destino. Esta era sua esperança de vingança. No entanto, ele descobriu um assunto muito sério. Seu mestre não lhe dissera como obter a energia necessária para a pérola. Isso não era o mais sério. O mais sério era que todos os recursos da família Dongfang haviam sido apreendidos por Shen Xuan. Don Junxing não tinha nenhum recurso para cultivar o método Nirvana. Ele olhou ao redor, seus olhos cheios de um ódio profundo. Ele escolheu. Capítulo 279. Su Shen caiu em um sono profundo. A energia da Pérola do Destino estava esgotada. Ele não sabia quanto tempo havia se passado. Su Shen sentiu uma leve injeção de energia, o que lhe permitiu se recuperar um pouco. Sua consciência clareou gradualmente. No entanto, Su Shen franziu a testa ligeiramente. Seu discípulo tolo, Don Junxing, parecia estar em uma situação terrível. Ele estava sendo caçado. Desde que encontrou Su Shen pela última vez e recebeu dele a arte do Nirvana, Don Junxing acumulou energia, melhorando sua aptidão e seu cultivo. Ele finalmente alcançou um avanço para o reino da convergência de espírito. Ele procurou arduamente e finalmente encontrou os inimigos que aniquilaram a família Dongfang. A família Shen. Shen Xuan, aquele antigo lixo da família, agora o gênio da família Shen, e o especialista mais forte do clã. E o motivo de Shen Xuan ter aniquilado a família Dongfang era simples. Foi apenas porque o irmão mais velho de Don Junxing, Dong Gaiyun, teve um conflito com Shen Xuan. Shen Xuan havia se interessado por sua cunhada nominal, Liu Yuan. Liu Yuan era filha do patriarca da família Liu e crescerá com Dong Gaiyun como namorados de infância. Liu Yuan sempre dizia que considerava o irmão mais velho dele apenas como um irmão, mas nunca dissolveu o noivado. A família Liu sempre se beneficiara da família Dongfang, e Liu Yuan aceitava todos os recursos que Dong Gaiyun lhe dava. Contudo, esta cunhada nominal, a amada de seu irmão mais velho, apaixonou-se por um homem que vira apenas algumas vezes, jogando-se nos braços dele. Dong Gaiyun ficou furioso e atacou.
Finalmente Liu Yuan implorou desesperadamente, e só então Dong Gai Yun poupou a vida de Shen Xuan, ordenando que ele deixasse a cidade da Montanha de Pedra para trás. Mas foi precisamente por causa disso que o desastre recaiu sobre a família Dongfang. Shen Xuan, por algum motivo desconhecido, atravessou vários reinos em apenas meio ano, com seu cultivo superando em muito de cultivadores comuns do reino do padrão espiritual. Ele retornou e atacou diretamente a família Dongfang e ninguém foi páreo para ele. Após aniquilar a família Dongfang, ele ainda pretendia se casar com sua cunhada nominal. Um par de canalhas. Dong Zhongxing estava determinado a vingar toda a família Dongfang. Ele suportou tudo, começando como um cavalariço e após 3 meses, finalmente fez contato com Liu Yuan na véspera de seu casamento. Ele não questionou Liu Yuan sobre por que ela traiu a família Dongfang. Ele só queria matar essa meretriz. Dong Zhongxing calculou mal uma coisa. Seu cultivo era baixo demais, mesmo com uma oportunidade única na vida e mesmo pensando que era uma chance infalível. No momento em que Dong Zhongxing estava prestes a matar Liu Yuan, um raio de luz brilhou do corpo dela. Era um artefato mágico protetor de 3º grau, um tesouro mágico defensivo correspondente ao nível do reino dos padrões espirituais. O cultivo de Dong Zhongxing estava apenas no reino da convergência de espírito. Ele se desesperou, mas também foi decisivo, escolhendo fugir. Ele carregava o ódio de 99 parentes da família Dongfang. Não podia morrer assim. A família Liu reagiu. Eles enviaram pessoas para cercar pesadamente Dong Zhongxing. Entre eles estava o filho do patriarca da família Liu. Ele também era o irmão mais novo de Liu Yuan. Dong Zhongxing, você na verdade ainda está vivo. Liu Rufen riu alto. É realmente ótimo que você ainda esteja vivo. Meu cunhado está procurando o paradeiro do último membro vivo da família Dongfang. Sua cabeça trará glória para minha família Liu. As palavras de Liu Rufen enviaram um calafrio pela espinha de Dong Zhongxing. Liu Rufen morreu. Dong Zhongxing ignorou seus ferimentos e ainda assim o abateu, cultivando a arte do Nirvana. Mesmo que fosse apenas um Nirvana, ninguém poderia matar facilmente Dong Zhongxing, a menos que um especialista do reino do padrão espiritual da família Liu agisse. As roupas de Dong Zhongxing estavam manchadas de sangue, como um Azura descendente, com o pé sobre a cabeça aterrorizada de Liu Rufen. Isso aterrorizou os membros da família Liu, que não ousaram enfrentá-lo. Minha família Dongfang tratou bem a sua família Liu, mas sua família Liu retribui a minha família dessa forma. Dong Zhongxing esmagou a cabeça de Liu Rufen sob o olhar atônito da multidão. Ele olhou furiosamente, e nenhuma única pessoa da família Liu ousou sustentar seu olhar. Feng Ye, você realmente ousou matar Feng Ye. O patriarca da família Liu que chegou atrasado estava dominado pela dor. Ele, um especialista do reino do padrão espiritual, perdeu a razão devido à dor de perder o filho e atacou Dong Zhongxing diretamente com raiva. Su Shen acordou. Embora a pérola do destino tivesse ganhado apenas um pouco de energia, Su Shen ouviu um rugido de raiva. Seu discípulo parecia estar em perigo. Su Shen não podia deixá-lo morrer desse jeito. Sob o golpe enfurecido do patriarca da família Liu, a poeira voou para todos os lados. Havia apenas um buraco profundo. Dong Zhongxing havia desaparecido. Será que os remanescentes da família Dongfang foram explodidos em 1000 pedaços pelo patriarca? Um membro da família Liu olhou para o buraco profundo, suspirando em seu coração que o cultivo do patriarca tornara-se ainda mais aterrorizante. Apenas o patriarca da família Liu sabia. Dong Zhongxing não estava morto. Ele havia escapado usando algum método desconhecido. Em uma selva, Dong Zhongxing já havia se preparado para a morte. Mas ele não parecia estar morto. Diante dele estava um ambiente desconhecido, sem membros da família Liu. Mestre, Dong Zhongxing pareceu se lembrar de algo, baixando a cabeça para olhar para a pérola do destino em seu peito. Discípulo tolo, não seja tão impulsivo da próxima vez. A vida é apenas uma. Uma voz cansada veio da pérola do destino. Su Shen tinha acabado de conseguir adquirir um pouco de energia. Para salvar Dong Zhongxing, ele consumira a maior parte novamente. Desta vez, Su Shen aprendeu a lição. Ele não deixou a pérola do destino, tudo para conservar energia. Ele tinha assuntos mais importantes. Ele precisava saber como adquirir a energia da pérola do destino. Obrigado, mestre, por salvar minha vida. Dong Zhongxing estava profundamente comovido. Ele ouviu o cansaço na voz de seu mestre vindo de dentro da pérola. Seu mestre pagará um preço enorme para salvá-lo. O que exatamente aconteceu com você? Você pode contar para mim, seu mestre, sobre suas experiências durante este tempo. Talvez eu possa ajudá-lo a pensar em uma solução. A voz de Su Shen vinha de dentro da pérola. Seu tom parecia ser de preocupação com Dong Zhongxing. Dong Zhongxing não escondeu nada, relatando suas experiências uma a uma. Desde as mágoas entre seu irmão mais velho, Dong Gai Yun, e Shen Xuan, até a aniquilação da família Dongfang. Ele obteve a arte do Nirvana, suportou a humilhação e infiltrou-se na família Liu para encontrar seus inimigos e buscar vingança. Apenas para falhar em seu assassinato e ser cercado. Su Shen. Su Shen. Um lixo que acende da noite para o dia, transformando-se em um gênio supremo? Incapaz de passar por uma mulher bonita, matando todos em seu caminho por uma mulher, apaixonando-se à primeira vista? Esse roteiro parece um tanto familiar. Capítulo 280. A expressão de Su Shen era estranha. Este Shen Xuan. Su Shen tinha 100% de certeza de que este era um filho da sorte, sem dúvida alguma. Ele só não sabia que tipo de filho da sorte ele era. A infeliz família Dongfang foi claramente um degrau no caminho do filho da sorte, levando à destruição de toda a família. Su Shen sentiu certa simpatia pela situação de Dong Zhongxing. Ele já se sentirá da mesma forma antes. Su Shen rapidamente estabeleceu uma meta em sua mente: cultivar Dong Zhongxing para enfrentar Shen Xuan. Afinal, enfrentar um filho da sorte era algo em que Su Shen era muito bom. Claro que para Su Shen, eliminar o filho da sorte e ajudar Dong Zhongxing a se vingar não era o objetivo principal. Su Shen suspeitava que a energia exigida pela pérola do destino estava relacionada ao filho da sorte.
Você quer se tornar mais forte? Ouvindo as palavras da pérola do destino, Dong Junxing assentiu repetidamente. Ele queria, como não iria querer? Ele pensava constantemente em como se tornar mais forte e matar Shen Xuan. Toda vez que fechava os olhos, via a cena de seus parentes mais próximos morrendo tragicamente. Seu inimigo, Shen Xuan, é uma pessoa de grande sorte. Para matá-lo, como você está agora, não tem chance alguma. Eu, seu mestre, por acaso tenho uma maneira de torná-lo mais forte e até matar Shen Xuan no futuro. No entanto, no caminho para se tornar mais forte, a dor que você terá que suportar pode ser 10, 100 ou até 10 mil vezes maior do que agora. E para você alcançar Shen Xuan e matá-lo, também será um longo processo, talvez 10 anos, talvez 100 mil ou até 10 mil anos. As palavras de Su Shen foram frias. O talento e a capacidade de compreensão de Dong Junxing eram muito baixos. Sob circunstâncias normais, seria impossível matar Shen Xuan. Agora que ele o tinha, era meramente um brilho extra de esperança. Dong Junxing caiu de joelhos. Contanto que eu possa me vingar, eu, Dong Junxing, estou disposto a pagar qualquer preço. Mesmo que seja 1000 ou 10 mil vezes mais difícil, mesmo que 1000 ou 10 mil anos se passem e o mundo mude, eu, Dong Junxing, juro que matarei Shen Xuan e vingarei os 99 membros da minha família Dongfan. Por favor, mestre, ensine-me. Vendo a determinação de Dong Junxing, dentro da pérola do destino, o rosto de Su Shen revelou um sorriso. O ódio, às vezes, era a melhor arma. Cordilheira da Pedra Azul. Os últimos 6 meses para Dong Junxing foram uma vida de inferno. Para se tornar mais forte e fortalecer seu físico, ele precisava roubar mel espiritual produzido por abelhas espinhosas, sendo picado centenas ou milhares de vezes diariamente, para depois cobrir todo o seu corpo com mel para fortalecer seu físico, absorvendo e refinando-o. Seu físico atual era tão resistente quanto o ferro espiritual. Para melhorar seu cultivo, Dong Junxing lutava diariamente contra poderosas bestas espirituais, constantemente equilibrando-se no limiar entre a vida e a morte. Somente quando ele estava à beira da morte, a voz de Su Shen vinha da pérola em seu peito, guiando o cultivo de Dong Junxing. Sob a ameaça de vida ou morte, acompanhada pela orientação de Su Shen, aquelas técnicas de cultivo incompreensíveis e habilidades marciais incultiváveis subitamente tornaram-se claras. Ele podia até contra-atacar e matar aquelas poderosas bestas espirituais. Em apenas meio ano, o cultivo de Dong Junxing atingiu o ápice do 9º nível da convergência espiritual. Ele estava a apenas um passo de conseguir o avanço para o reino do padrão espiritual. Reino do padrão espiritual. Sem uma boa veia espiritual, usar o corpo como veia, Dong Junxing ficou surpreso. Ele estava prestes a avançar para o reino do padrão espiritual, mas Su Shen não escolheu nenhuma veia espiritual para ele. Em vez disso, disse para ele usar seu próprio cultivo como uma veia espiritual. Ele nunca ouvirá falar de tal método. Desde os tempos antigos até agora, para avançar para o reino do padrão espiritual, era necessário matar uma bestas espirituais do reino do padrão espiritual, refinar sua veia espiritual e só então seria possível o avanço. Mas ele nunca ouvirá dizer que era possível usar o próprio corpo como veia espiritual. No entanto, por confiança em seu mestre, Dong Junxing seguiu a orientação de Su Shen e começou a construir sua veia espiritual passo a passo, tentando o avanço para o reino do padrão espiritual. Meio mês depois, Dong Junxing avançou com sucesso para o reino do padrão espiritual. Dong Junxing suprimiu a alegria em seu coração. Seu mestre dissera uma vez que assim que ele avançasse com sucesso para o reino do padrão espiritual, seria capaz de começar o primeiro passo de sua vingança. Agora ele havia avançado. Tinha a qualificação para buscar vingança contra Shen Xuan. Cidade da Montanha de Pedra. Desde que Shen Xuan avançou para o reino do mar espiritual, ele deixou a cidade da Montanha de Pedra. Shen Xuan entrou em um mundo mais amplo. A família Shen também se tornou a família número 1 na cidade da Montanha de Pedra por causa de Shen Xuan, um poderoso especialista no reino do mar espiritual. A família Liu tornou-se a segunda família na cidade da Montanha de Pedra. Houve também um grupo de caçadores de monstros que, por causa de sua bela líder ter se juntado a Shen Xuan, viu seu status subir, tornando-se o grupo número 1 em um raio de 800 milhas. No entanto, um dia, alguém ficou surpreso ao descobrir que em uma cordilheira de bestas espirituais fora da cidade da Montanha de Pedra, o grupo de caça aos monstros vestidos de roxo, conhecido como grupo número 1, fora completamente aniquilado. Todos morreram. Até a amante de Shen Xuan, a especialista mais forte na cidade da Montanha de Pedra e líder do grupo vestidos de roxo, morreu. Ela era uma poderosa especialista no 7º nível do reino do padrão espiritual. No entanto, sua morte foi trágica. Não, deveria ser dito. Quem ousaria matar a mulher de Shen Xuan, o especialista mais forte da cidade da Montanha de Pedra? Uma tempestade estava se formando. A cidade da Montanha de Pedra estava destinada a não ter paz. Dong Junxing começou sua vingança, mas ele não procurou diretamente Shen Xuan. Sob a orientação de Su Shen, ele começou sua vingança com um plano e um objetivo. Do fraco para o forte. Do desconhecido para o familiar. O grupo vestidos de roxo foi seu primeiro alvo, mas não o último. No entanto, Dong Junxing descobriu que após aniquilar o grupo vestidos de roxo, sentia vagamente que sua velocidade de cultivo aumentara. Algumas técnicas de cultivo e habilidades marciais obscuras e difíceis também se tornaram um pouco compreensíveis. Ele até pensou que fossem ilusões, mas não eram. Como esperado, Su Shen entendeu porque a pérola do destino era chamada assim. Saquear a grande sorte, alimentando a si mesmo com ela, poderia melhorar a aptidão e até a capacidade de compreensão. Este era absolutamente um item que desafiava os céus, talvez não tão bom quanto o livro de reversão do destino, mas estava definitivamente relacionado a um verdadeiro imortal, e talvez até a especialistas acima disso. Um item tão precioso em sua vida anterior, Su Shen desejaria obter de qualquer maneira, mas agora por algum golpe do destino, ele se tornará o espírito da pérola. O ódio de Dong Junxing pelo filho da sorte pode ter ativado a pérola do destino. Su Shen. Não é de admirar que Jian Shen, que ainda não havia despertado suas memórias, a tivesse estudado por milhões de anos sem descobrir. O preço para ativar a pérola do destino era o ódio pelo filho da sorte.
Esta era a desvantagem de ter um histórico familiar elevado demais. No entanto, ao destruir o grupo vestidos de roxo, Don Zhongxing obteve imensos benefícios. Su Shen também se beneficiou. A Pérola do Destino ganhou energia 10 vezes mais do que ao matar Liu Rufen. Ele havia se recuperado um pouco. Próximo alvo. A família Liu. O olhar de Don Zhongxing voltou-se para a direção da família Liu. Ele estava determinado a não deixar ninguém da família Liu vivo. Capítulo 281. Família Liu. Desde que Liu Yuan se casou com Shen Xuan, a pessoa mais forte da cidade da Montanha de Pedra, o status da família Liu subiu vertiginosamente. No entanto, a morte de Liu Rufen, filho do patriarca, foi um golpe tremendo. O outrora vivaz Liu Rufen havia se transformado em recursos de cultivo frios e rígidos. O patriarca da família Liu estava em cultivo recluso. Seu nível alcançara o ápice do reino do padrão espiritual, parecendo estar a apenas um passo do reino do mar espiritual. Subitamente a família Liu enfrentou uma mudança inesperada. É você! Os membros da família Liu descobriram uma figura familiar que aparecia de forma arrogante. Don Zhongxing. Don Zhongxing segurava uma espada de tinta manchada de sangue, e sozinho com sua lâmina, investiu diretamente contra a família Liu. Silenciosamente o sangue já fluía pela residência. Don Zhongxing, como ousa? Nós o deixamos escapar por sorte, e você realmente se atreve a voltar para a morte. O senhor Shen Xuan o procura há muito tempo. Não esperava que você se entregasse à nossa porta. Matar você certamente agradará ao senhor Shen Xuan. Dentro da Pérola do Destino. Su Shen. Será que esses sujeitos poderiam impedi-lo de levar Don Zhongxing embora? Do lado de fora, Don Zhongxing olhava para os rostos dos membros da família Liu, sentindo apenas pesar em seu coração. Quando a família Dongfan ainda existia, esses caras não eram assim. Inimigos eram certamente odiáveis, mas aqueles que traíam por dentro eram ainda mais. Muitos anciãos da família Liu, como lobos e tigres, queriam capturar Don Zhongxing para bajular Shen Xuan, mas descobriram que estavam errados. Don Zhongxing, diante de suas habilidades marciais, não se esquivou. A força de seu corpo físico resistiu ao ataque combinado, recuando apenas um passo. Sua pele bronzeada brilhava com um lustre suave. Antes que pudessem reagir, Don Zhongxing, empunhando sua espada de tinta negra, golpeou diretamente um ancião da família Liu. Com apenas um golpe de espada, o ancião foi cortado ao meio pela cintura. Don Zhongxing movia-se como se estivesse em terra desabitada. Os anciãos não eram páreo para ele. Por um tempo, carne e sangue voaram para todos os lados. Ele era como um deus do abate possuído, relutante em deixar qualquer um passar. Boa natureza de coração. Su Shen estava muito satisfeito. Se não houvesse inimizade, que assim fosse. Mas se a inimizade fosse formada, era essencial erradicar as raízes. Don Zhongxing não mostrou misericórdia. Enquanto fosse alguém da família Liu, suas ações eram decisivas. Matar. Ele matou até que a família Liu ficasse aterrorizada, chorando, implorando por clemência e fugindo. Não, isto é uma formação. Os membros da família Liu que tentavam fugir desesperaram-se. Sem que soubessem, a família Liu estava cercada por uma formação aterrorizante. Todos estavam presos e ninguém conseguia escapar. Esta formação era, naturalmente, a obra-prima de Su Shen. Após aniquilar o grupo de caça aos monstros da túnica roxa, para garantir a segurança e ajudar Don Zhongxing a se vingar destruindo toda a família Liu, Su Shen gastou uma grande quantidade dos recursos saqueados para montar uma formação de 4º grau, consumindo até parte de sua energia. Com uma formação de 4º grau, mesmo um especialista do reino do mar espiritual precisaria de um tempo considerável para quebrá-la. Quanto mais uma produzida por Su Shen. A comoção na família Liu sobressaltou o patriarca Liu, que se preparava para romper para o reino do mar espiritual. Ele sentiu que algo estava errado e imediatamente saiu da reclusão. No entanto, o que encontrou foi uma cena trágica. Toda a família Liu, todos os seus parentes, jaziam em poças de sangue. Um jovem atraente, com as roupas manchadas de sangue e segurando uma espada de tinta, estava matando uma mulher da família Liu. Ele olhou na direção do patriarca com um sorriso brilhante no rosto. Don Zhongxing. O patriarca Liu rangeu os dentes. O estado trágico da família Liu fez com que sua intenção assassina atingisse o ápice, anuviando sua mente. Eu vou te matar. O patriarca Liu agiu. Sua força no ápice do 9º nível do reino do padrão espiritual fez o chão tremer com seu primeiro movimento. Vagamente, houve o rugido de um leão feroz, exalando a majestade de um rei. Mesmo atravessando 7 pequenos reinos, Don Zhongxing não mostrou medo. A espada de tinta era afiada. Houve até um rugido de dragão. O leão feroz formado pelo que de origem do patriarca Liu mostrou um rastro de medo nos olhos. A colisão dos dois Qis fez Don Zhongxing recuar 3 passos diretamente. O patriarca Liu recuou um passo, com choque nos olhos. Quanto tempo havia passado? Aquele jovem que ele podia manipular facilmente era agora capaz de lutar contra ele. Don Zhongxing era destemido. Ele deu um passo, chegando instantaneamente e desferiu várias espadadas consecutivas. Através de inúmeras provações entre a vida e a morte, ele entenderá, diante de um oponente forte, avançar em direção à morte pode criar uma pequena chance de sobrevivência. O patriarca Liu arregalou os olhos em choque, mas esse choque logo se tornou ganância. Don Zhongxing crescerá tanto em tão pouco tempo. Ele definitivamente possuía uma grande oportunidade e um grande segredo. As espadas colidiram. O patriarca Liu ficava cada vez mais alarmado enquanto lutava. Ele percebeu que o jovem ignorava completamente a vida e a morte. Um estilo de luta que não temia o fim, trocando ferimentos por ferimentos. Se isso continuasse, ele poderia morrer. Ele ficou com medo. Não importa quão boa seja a oportunidade, é preciso estar vivo para aproveitá-la. Don Zhongxing aproveitou o momento. A longa espada cor de tinta em sua mão tremeu. Na lâmina, uma runa de dragão negro se condensou. Subitamente, no momento em que o patriarca Liu desenvolveu a intenção de recuar e forçou Don Zhongxing para trás, o jovem agarrou a chance. Um pilar de luz negra apareceu. A descrença encheu os olhos do patriarca Liu. Ele ainda tinha um trunfo. Don Zhongxing estava coberto de feridas. A dor severa o fazia ofegar. Felizmente, aquela espada atravessara o patriarca Liu, cortando seu tempo de vida. A família Liu foi aniquilada por Don Zhongxing. No entanto, Liu Yuan não estava presente. Com a ajuda de Shen Xuan, ela se juntara a uma grande seita.
Como resultado, a energia obtida pela Pérola do Destino ao destruir a família Liu foi ainda menor que a do grupo de caça aos monstros. Não houve sobreviventes na família Liu. Depois que Don Junxing reduziu os ossos do patriarca Liu Apó, sua visão escureceu. Ele havia extrapolado seu limite, resistindo apenas pela força de vontade. Su Shen flutuou para fora. Esse garotinho o surpreendeu um pouco. Ele sentiu uma veia implacável em Don Junxing. Para o cultivo, ele pagaria qualquer preço. Essa crueza fez Su Shen apreciá-lo um pouco. Garotinho de sorte, deixe-me ver até onde você consegue chegar no final. Su Shen estava interessado. Ao longo dos anos, ele vivenciara coisas demais e há muito se tornará indiferente. Poucas coisas despertavam seu interesse. Don Junxing, um garotinho que provocara um filho da sorte, fora inesperadamente capaz de obter o legado da Pérola do Destino por uma reviravolta do destino. Su Shen refinou os recursos da família Liu, fundindo-os em uma pílula medicinal, e a colocou na boca de Don Junxing. A energia da pílula integrou-se gradualmente ao corpo do jovem. A cidade da Montanha de Pedra tremeu. Após a aniquilação do grupo de caça aos monstros da Túnica Roxa, toda a família Liu fora varrida do mapa. Alguém realmente ousou tocar nos parentes do senhor Shen Xuan. Shen Xuan, a lenda da cidade da Montanha de Pedra. Seu poder era tal que, mesmo tendo deixado a cidade, ninguém ousava desafiá-lo. Agora, duas forças intimamente ligadas a ele foram destruídas. Qualquer um com olhos podia ver que alguém estava retaliando contra Shen Xuan. Uma tempestade sangrenta estava para começar. Don Junxing acordou e descobriu que seus ferimentos haviam se recuperado em 70 a 80%. Ele tateou seu corpo até sentir um objeto redondo. Só então respirou aliviado. Su Shen flutuou da Pérola do Destino, calmo e sereno, como um mestre de outro mundo. Mestre. Don Junxing estava animado. Ele sabia que desta vez seu mestre agira novamente, permitindo que seus ferimentos curassem tão rápido. A bondade de seu mestre era vasta como um rio caudaloso e jamais poderia ser retribuída. Su Shen assentiu. Eu vi todo o seu desempenho e estou muito satisfeito. O elogio de Su Shen deixou Don Junxing extremamente empolgado. Era a aprovação de seu mestre. Mestre, o grupo de caça aos monstros da Túnica Roxa e a família Liu foram ambos aniquilados por mim. Em seguida, devemos agir contra a família Shen? Don Junxing perguntou. Isso fora o que Su Shen lhe ensinara. A vingança para os fracos deve proceder passo a passo. Su Shen balançou a cabeça. Eu examinei a cidade da Montanha de Pedra e descobri que a família Shen tem um especialista no reino do mar espiritual. Com sua força atual, você ainda está longe de ser um oponente. Don Junxing ficou surpreso. O reino do mar espiritual, anteriormente apenas o antigo ancestral de sua família Dongfang alcançara esse nível. Foi só mais tarde que o ancestral foi gravemente ferido, o que permitiu a Shen Xuan aproveitar a oportunidade e matá-lo, levando à destruição da família. O ancestral da família Shen, no máximo, estava no ápice do reino do padrão espiritual, com sua vida chegando ao fim. Don Junxing silenciou. Em seu coração, desejava matar todos os parentes de Shen Xuan, mas Su Shen lhe ensinara, só vivendo a esperança. Atacar a família Shen agora seria apenas buscar a morte. Você já matou duas forças próximas a Shen Xuan. A família Shen não é tola. Todos estarão em guarda e montarão uma rede inescapável. Agora todos pensarão que seu próximo alvo será a família Shen. Neste momento você deve. Su Shen semicerrou os olhos e disse calmamente. Continue para matar aquela garota da família Liu. Ela parece ter se juntado a uma seita não muito longe daqui. Ninguém esperará que seu próximo alvo não seja a família Shen, mas ela. Esta será sua oportunidade. Don Junxing olhou para seu mestre com admiração. Ele era tão desapegado dos assuntos mundanos, tão magnânimo. No entanto, Don Junxing sentia-se confuso. Seu mestre era claramente uma pessoa forte e inigualável, mas seu estilo de fazer as coisas era tão... Mas para Don Junxing, os meios não importavam. O importante era ser capaz de vingar todos os 99 membros de sua família Dongfang. Mesmo que se transformasse em um grande demônio retornado do inferno, ele não se importaria. E Jin, a confidente do anfitrião, Yuan Ziyi, foi morta. Favorabilidade zerada. Detectado que alguém ousou se opor ao estimado anfitrião transmigrado, uma missão foi emitida. Encontre a pessoa desrespeitosa que ousou ofender o anfitrião e vingue a confidente Yuan Ziyi. Recompensa. Cultivo aumentado em 3 níveis. Desde que Shen Xuan deixou a cidade da Montanha de Pedra, ele estava em maré de sorte. Por acaso, encontrou uma princesa da dinastia imperial do vento e nuvem sendo perseguida. Quando a viu, apaixonou-se à primeira vista. Ele vinha aumentando a favorabilidade dela constantemente. Agora, no momento em que estavam em um abraço amoroso, o aviso do sistema soou na mente de Shen Xuan. Shen Xuan ficou muito descontente. O aviso arruinara seu momento. No entanto, o quê? Shen Xuan estava furioso. Embora tivesse esquecido sua antiga confidente Yuan Yi após conhecer esta princesa, cuja nota de beleza era 92, Yuan Yi era, afinal, a mulher de Shen Xuan. Vestida de roxo e de um grupo de caça aos monstros, ela era audaciosa e desinibida, possuindo um charme único que outrora fizera Shen Xuan ir a qualquer extremo para obtê-la. Agora, alguém ousara matar sua mulher. Jovem mestre Shen, o que houve? A princesa Yumenjian olhou para Shen Xuan, que sorria brincando, mas mudará subitamente sua expressão para a de um fantasma vingativo, o que a assustou. Na situação anterior, ela quase se entregará a ele por um impulso estranho. Mas agora, tendo recuperado a sobriedade, sentiu uma onda de medo. Shen Xuan percebeu sua gafe, recompôs-se rapidamente e disse com um sorriso, Yan'er, lembrei-me de algo desagradável. Vamos continuar. Yumenjian recusou, citando desconforto físico. O rosto de Shen Xuan escureceu. Maldito sistema por arruinar sua boa ação. Jin, detectado que a família Liu, ligada ao anfitrião transmigrado, foi aniquilada. Detectado que o assassino é a mesma pessoa que matou a confidente Yuan Ziyi. Missão atualizada. Abata o inimigo. Recompensa de cultivo aumentada para 4 níveis. Shen Xuan ficou atônito. Esse sistema mesquinho recompensou-o com 4 níveis. Seu cultivo atual era o 3º nível do reino do mar espiritual.
Somando 4 níveis, não chegaria diretamente ao 7º nível do reino do mar espiritual? Quanto à morte da família Liu, ele não se importava. Já soubera pelo sistema que Liu Yuan não morrera, e isso bastava. A única pessoa que ele valorizava na família era Liu Yuan, seu amor puro. Devo retornar à cidade da Montanha de Pedra para uma viagem. Shen Xuan pensou consigo mesmo. A família Shen ainda tinha uma das pessoas que ele mais valorizava, até mais que seu amor puro, Liu Yuan. Essa era sua criada, Xiaolan. Shen Xuan não percebeu, mas Yu Menjian, cuja favorabilidade atingira 80, agora o olhava com um rastro de cautela. Shen Xuan estava a caminho da cidade da Montanha de Pedra. Ele não sabia, mas Don Zhongxing também estava a caminho da mansão dos 4 símbolos. Uma delas, a mansão do Pássaro Vermelho, era a força à qual Liu Yuan se juntara. Mestre, isso realmente funcionará? Don Zhongxing estava ansioso. Seguindo as instruções de Su Shen, ele usou pílulas medicinais para subornar uma das amigas próximas de Liu Yuan para atraí-la para fora da mansão do Pássaro Vermelho. Elas eram amigas próximas, como ela poderia traí-la? Se ela informasse Liu Yuan sobre a emboscada, não estariam sem saída quando os fortes da mansão o cercassem? A mansão do Pássaro Vermelho era uma das mansões marciais dos 4 símbolos com um legado insondável. Rumores diziam que o Lorde da mansão era um reino da conexão profunda. Su Shen disse calmamente, ela fará obedientemente o que foi dito. Neste mundo, o que há de mais terrível às vezes não é seu inimigo mortal no seu Dao, mas talvez a pessoa mais próxima do seu coração ao seu lado. As mentes humanas são mais aterrorizantes e complexas do que você pode imaginar. Ele parecia sugerir algo. Don Zhongxing entendeu vagamente. No entanto, ele viu 2 belas figuras caminhando lentamente na direção combinada. Tudo se desenrolava conforme o mestre indicara. O plano funcionou. Capítulo 282. Xiao Qing, você está dizendo que a erva do pardal flamejante aqui? A erva do pardal flamejante é uma medicina espiritual rara. Liu Yuan a procurava há muito tempo. Com ela, seria capaz de refinar o padrão espiritual que Shen Xuan lhe deixará e romper para o reino do padrão espiritual. Song Qing era boa amiga de Liu Yuan. Após saber da necessidade da amiga, ajudara na busca. Agora finalmente a encontrara. Liu Yuan seguiu Song Qing até este local, mas não encontrou rastro da erva. Isso a deixou suspeita. Justo quando ia questioná-la, o sorriso no rosto de Song Qing desapareceu. Ela gritou para os arredores. Já trouxe a pessoa? O que vocês ainda estão esperando? Liu Yuan sentiu o perigo. Quis recuar, mas era tarde demais. Um jovem esguio caminhou lentamente das sombras para a luz do sol. A luz iluminou o rosto sob o chapéu preto. Delicado, familiar, porém estranho. É você, Don Zhongxing. Ao ver a figura claramente, Liu Yuan ficou incrédula. Não podia acreditar que ele apareceria ali, especialmente porque Song Qing, ao seu lado, agiu decisivamente. Song Qing, o que você está fazendo? Liu Yuan foi pega de surpresa pelo ataque de Song Qing e foi lançada para trás, atravessando uma série de árvores. Liu Yuan, sua vadia. Song Qing praguejou, seu rosto belo agora cheio de ciúme e malícia. Desde que você veio para a mansão do Pássaro Vermelho, por que todos gostam de você? Porque você é a beleza número 1. Essas glórias deveriam ser minhas, mas você tirou todas. Como ousa perguntar o que estou fazendo? Você vive dizendo que somos boas amigas, mas nem sequer me daria a vaga como discípula do ancião Si. Song Qing estava cheia de ressentimento. Sem Liu Yuan, ela seria o centro das atenções. Agora, reduzida a um acessório da amiga, como poderia aceitar? Don Zhongxing viu o estado de Song Qing e suspirou. Como o mestre dissera, corações humanos são terríveis. Liu Yuan estava gravemente ferida e cuspiu sangue. Ela retirou uma placa de tesouro mágico. Era um presente de Shen Xuan que já salvara sua vida antes. Uma barreira apareceu ao seu redor. Mesmo um especialista do reino do padrão espiritual não a quebraria facilmente. Afinal, qualquer coisa produzida pelo grande mestre de refino de artefatos Shen Xuan seria uma obra-prima. A cultivação de Song Qing era menor que a dela, apenas no 7º nível do reino da convergência de espírito. Don Zhongxing, aos seus olhos, era ainda mais fraco. Liu Yuan desdenhou. Don Zhongxing, seu lunático. A família Dongfan foi aniquilada pelo jovem mestre Shen. Você, o último remanescente, morrerá mais cedo ou mais tarde pelas mãos dele. Don Zhongxing também sorriu. Este é o seu trunfo mais orgulhoso agora? Ele apenas estendeu a mão e a rasgou com força. Aquela placa indestrutível, capaz de resistir à barreira da veia espiritual, estilhaçou-se diretamente. Liu Yuan ficou atonita. Você, sua cultivação. Impossível, isso é absolutamente impossível. Don Zhongxing olhou para ela e disse calmamente. Toda a família Liu foi completamente erradicada por mim. Seus parentes foram todos sacrificados para honrar as almas da minha família Dongfan. Agora, você é a última. Não sei se Shen Xuan pode me matar, mas você morrerá pelas minhas mãos primeiro. Os olhos de Liu Yuan arregalaram-se. Ela morreu pelas mãos de Don Zhongxing. Antes de partir, seus lábios se moveram. Eu estarei esperando por você lá embaixo. O rosto de Don Zhongxing não mostrava alegria nem tristeza. A destruição de sua família fora obra de Shen Xuan, mas fora causada por ela. Ele não esqueceu de dar o golpe final, reduzindo-a a cinzas. Ele dera, por enquanto, uma explicação aos 99 membros de sua família. Como se um nó em seu coração tivesse sido desatado, Don Zhongxing alcançou um rompimento, chegando ao 3º nível do reino do padrão espiritual. Não apenas isso, ele percebeu que sua velocidade de cultivação parecia ter ficado ainda mais rápida. Sua aptidão e compreensão estavam melhorando. Esse sentimento maravilhoso não o fez se perder. Seu olhar voltou-se para Song Qing, pois a voz de seu mestre ecoara em sua mente. Mate-a, erradique as raízes. Embora não entendesse, ele não hesitou. Até a morte, o rosto de Song Qing mantinha um sorriso sinistro. Don Zhongxing acreditava que o mestre não o prejudicaria. E Su Shen não o fez. Essa mulher, ao retornar, culparia você por tudo e o exporia sem hesitação. Você seria caçado pela mansão do Pássaro Vermelho.
Faça as coisas por completo, erradique as raízes, não deixe problemas futuros. Don Junxing lembrou-se firmemente do mantra de 12 caracteres que Su Shen lhe ensinara e reduziu Song King às cinzas também. Cidade da Montanha de Pedra. Shen Xuan, o especialista número 1, retornou à cidade. Isso causou um alvoroço. Ele investigava a verdade sobre a destruição da família Liu e do grupo de caça aos monstros, mas o mentor era astuto, não deixando sobreviventes nem rastros. Como resultado, Shen Xuan nada encontrou. Ele começou a pensar nas pessoas que ofendera, pareciam ser muitas. Poderia ser o último remanescente da família Dongfan. Esse pensamento surgiu. Ele lembrava que ao destruir a família, um sobrevivera, fazendo a missão do sistema travar em 99%. Aquele sobrevivente até fingira ser um cavalariço para emboscar Liu Yuan. Se não fosse pelo tesouro mágico, as consequências seriam inimagináveis. No fim, ele ainda matara o irmão de Liu Yuan. Shen Xuan balançou a cabeça. Achava que estava pensando demais. Até Dongfan Yunyai, o gênio número 1 da família, fora morto por ele. Como um segundo jovem mestre desconhecido e de aptidão comum subiria tão rápido? Ele próprio só conseguirá por causa do sistema, a menos que o outro também tivesse um. Mas isso era impossível. Jin, detectado que a amada Liu Yuan com favorabilidade 100 morreu. O culpado é a mesma pessoa que matou Yuan Zi e destruiu a família Liu. A recompensa foi atualizada novamente. Mate o culpado e seja recompensado com 6 níveis de cultivação. As pupilas de Shen Xuan contraíram-se e seu coração doeu. Ele caíra em uma armadilha. Capítulo 283. Liu Yuan morreu. Shen Xuan sentiu uma fúria sem precedentes. A morte de Yuan Zi havia lhe causado apenas um toque de tristeza. Mas com Liu Yuan era diferente. Ela foi a primeira mulher por quem ele realmente se apaixonara à primeira vista. Ousem tocar na mulher de Shen Xuan. E mesmo que seja o rei celestial, eu, Shen Xuan, farei vocês pagarem o preço, jurou Shen Xuan para si mesmo. No entanto, após vários meses, Shen Xuan ainda não encontrara nada. O ponto mais crucial era que, além da missão de vingança, Shen Xuan não receberá uma única missão do sistema nesses últimos meses. Isso era muito ruim. Shen Xuan sabia que não era um gênio. Tudo que ele tinha fora dado pelo sistema. Uma vez que não houvesse novas missões, seu cultivo estagnaria. Shen Xuan gradualmente ficou ansioso e sua determinação começou a vacilar. Ele era um transmigrado. Fundamentalmente, seu relacionamento com a família Shen não era próximo. Exceto por Shen Lanlan, todos os outros na família Shen não eram diferentes de um NPC de um jogo para ele. Continuar perdendo tempo assim seria apenas isso, uma perda de tempo. Especialmente quando Shen Xuan descobriu que a princesa Yu Menjian, que retornará à cidade da Montanha de Pedra com ele durante esse período, começara a ter sua favorabilidade diminuída. A princesa Yu Menjian era a mulher mais bonita que ele já vira. Seu temperamento gracioso e nobre o cativava. Ele gastara uma enorme quantidade de esforço e tempo para elevar a favorabilidade dela para 80, mas agora ela caíra para 60. Isso não era uma boa notícia. Jovem mestre Shen, preciso retornar ao Palácio Imperial. Estou fora há muito tempo e meu pai imperial está preocupado com minha segurança. A paciência da princesa Yu Menjian com Shen Xuan estava se esgotando gradualmente. Como filha imperial da dinastia Vento e Nuvem, tendo sido mimada desde a infância, como ela poderia suportar viver por muito tempo neste lugar remoto e empobrecido? Vendo isso, Shen Xuan deixou escapar, eu a acompanharei de volta Yu Menyan. A princesa Yu Menjian assentiu e disse, bom, você é meu salvador e deve retornar comigo. Eu o recompensarei. Shen Xuan ficou encantado com isso. No entanto, o tom da princesa Yu Menjian mudou, e ela disse firmemente, permitirei apenas que você retorne à cidade imperial comigo. Você não tem permissão para levar mais ninguém. O rosto de Shen Xuan empalideceu. A atitude da princesa Yu Menjian era resoluta. Até mesmo Shen Lanlan, a princesa não permitiria que ele levasse para a cidade imperial. De um lado, uma transmigrada que o acompanhará. Do outro, o objeto de sua busca árdua e também uma filha imperial da dinastia Vento e Nuvem. Shen Xuan fez uma escolha difícil. Desde que Don Junxing matou Liu Yuan, ele não retornou imediatamente à cidade da Montanha de Pedra para buscar vingança contra a família Shen. Ele seguiu os ensinamentos de seu mestre, personificando a cautela ao extremo, escondendo-se nas sombras para investigar informações sobre Shen Xuan. Ao saber que Shen Xuan retornará à cidade da Montanha de Pedra, Don Junxing não permitiu que a raiva nublasse seu julgamento para confrontar Shen Xuan diretamente. Ele ainda não era páreo para Shen Xuan. Ele escolheu cultivar diligentemente e se fortalecer dia e noite. Sob o treinamento extenuante de Su Shen, ele caminhou repetidamente no limiar entre a vida e a morte, nunca recuando, nem gritando devido à dor perfurante constante. Su Shen guardou uma pílula medicinal e, com um estalar de dedos, enviou-a para a boca de Don Junxing. Ontem, Don Junxing desafiara uma besta espiritual do reino do mar espiritual. Inesperadamente, aquela besta espiritual tinha um truque na manga. Don Junxing foi perseguido. Ainda mais inesperadamente, ele tropeçou em duas potências do reino da lama espiritual envolvidas em uma batalha feroz. Don Junxing foi tragicamente pego pelas ondas de choque, sofrendo ferimentos graves. Felizmente, Su Shen interveio a tempo, caso contrário, Don Junxing teria sido aniquilado pelo impacto, morrendo de forma trágica. Mesmo assim, todos os ossos de Don Junxing foram esmagados. Tivesse sido qualquer outra pessoa, seu caminho de cultivo poderia ser sem esperança para esta vida. No entanto, aos olhos de Su Shen, isso não era problema algum. Ele usou os materiais medicinais restantes para refinar uma pílula especial de rank 4. Chamava-se pílula de osso dourado das 4 revoluções. Após Don Junxing consumir a pílula, ele sentiu uma onda de energia majestosa dentro de si, infiltrando-se gota a gota em cada parte de sua medula óssea. Sentindo-se muito revigorado. Dentro do corpo de Don Junxing, uma luz dourada cintilou. A pílula de osso dourado das 4 revoluções estava transformando todos os ossos de Don Junxing em ossos dourados. Como diz o ditado, sem destruição, não há construção. Após os músculos e ossos de Don Junxing serem remodelados, seu corpo físico passou por um avanço, permitindo-lhe rivalizar com uma potência do reino do mar espiritual.
3 dias depois, os ferimentos de Don Xing haviam cicatrizado em sua maioria e ele sentia uma força sem precedentes dentro de si. Que pílula medicinal milagrosa! Exclamou Don Xing. Mestre, o senhor é um alquimista? Su Shen disse levemente. É apenas um pequeno truque, não vale a pena mencionar. A pílula de osso dourado das 4 revoluções, colocada neste mundo, era absolutamente mais valiosa do que a maioria das pílulas de rank 5. Mas aos olhos de Su Shen, não valia a pena mencionar. Ao longo dos longos anos, ele fora invencível em todo o universo e supremo entre todos os reinos. Ele coletara muitos segredos. Entre eles estavam incontáveis fórmulas de pílulas antigas que caíram em suas mãos. As fórmulas em sua mente variavam do rank 1 até além das pílulas imperiais comuns, todos os níveis de fórmulas estavam disponíveis. Don Xing disse com admiração. Quando poderei me tornar uma potência como mestre? Su Shen riu suavemente. Talvez, você se torne. Don Xing sentiu-se encorajado. Ele decidiu ir encontrar aquela maldita fera cruel do reino do mar espiritual novamente. Observando Don Xing, que parecia estar animado e cheio de espírito de luta, Su Shen balançou a cabeça sem jeito. Don Xing estava subindo de nível lutando contra monstros, e com a ajuda de Su Shen, seu cultivo decolou como um foguete. Logo, seu cultivo alcançou o pico do reino do padrão espiritual. Ele começou seu segundo Nirvana. Com a ajuda de Su Shen, ele passou pelo Nirvana com sucesso por um mês contínuo sem grandes incidentes. Don Xing sentiu claramente que sua velocidade de cultivo era várias vezes mais rápida do que antes. O cultivo de Don Xing também avançou para o reino do mar espiritual. O tempo que ele gastou foi de apenas 1 ano e meio. Com o método Nirvana, a Pérola do Destino e Su Shen, este velho. A velocidade de cultivo de Don Xing estava quase no mesmo nível de Shen Xuan, esse trapaceiro que tinha um sistema. Claro, isso sob a circunstância de que Shen Xuan desperdiçara vários meses. Don Xing amarrou seu cabelo escuro bem alto com uma fita. Após passar por um Nirvana, sua pele bronzeada tornou-se clara, e com suas sobrancelhas de espada e olhos de estrela, ele olhou para o horizonte, cheio de vigor juvenil. A espada negra em sua cintura zumbiu. Shen Xuan já havia deixado Cidade da Montanha de Pedra. A partida de Shen Xuan significava que sua oportunidade de vingança chegará. A família Shen. Enquanto uma brisa suave passava, a figura de Don Xing desapareceu no distante pico da montanha. A escolha final de Shen Xuan foi retornar à capital imperial da dinastia Vento e Nuvem com a princesa Yumenjian. O jovem mestre com certeza voltará, disse Shen Lanlan, apoiando o queixo nas mãos enquanto olhava pela janela, com seus pensamentos vagando. Ela se lembrou da promessa que o jovem mestre Shen Xuan lhe fizera ao partir. Ele dissera que quando voltasse da próxima vez, certamente seria famoso em todo o mundo e então a levaria para morar na capital imperial. Shen Lanlan, na verdade, não ansiava pela vida na capital imperial. Ela queria apenas viver com seu jovem mestre para sempre, mesmo que fosse uma vida simples e comum. Ela se lembrou daquele dia. Depois que seu jovem mestre acordou após cair na água, ele parecia uma pessoa mudada. O jovem mestre tímido tornará-se um gênio imponente. Foi a partir daquele dia que a vida deixou de ser pacífica. Isso é, na verdade, muito bom. Shen Lanlan confortou a si mesma em seu coração. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!